Muito boa tarde pra você, chega mais, Zona Mista tá na área. Ó, já vou começar pedindo pra você assinar o nosso canal, porque segunda e quinta-feiras estamos sempre ao vivo aqui falando de futebol. Clica no botão hypar, clica no botão sininho, espalha pra geral e vem fazer essa live com a gente. Hoje vamos falar muito sobre futebol, muitas coisas aconteceram na última quarta-feira, vão acontecer hoje no próximo fim de semana, ou seja, fala com a gente aqui do que você quiser sobre o esporte no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Então vamos nessa, vamos agora conhecer os destaques dos nossos jornalistas renomados mundialmente que compõem essa mesa comigo. Agora eu quero saber de você, Lucas Lane. Muito boa tarde, bem-vindo ao Zona Mista. Seu destaque para o programa de hoje. Muito boa tarde, Felipe, Vinícius, Breno, toda a galera da produção e que participa com a gente aqui no nosso chat hoje e sempre. Meu destaque vai aqui. Seleção brasileira. Olha aí, ó. Nossa queridíssima data FIFA. Inclusive, colete de procedência duvidosa isso aqui no nosso A queridíssima data FIFA vem para nos assombrar novamente. Sexta-feira o Brasil joga e tem jogador que vai ter que ser cortado na lateral direita, pode ter gente sendo chamada. Já foi cortado. Já foi cortado. Tá dando mole aí. Vamos falar disso e muito mais. Tá sem ritmo de jogo, né? Tá sem ritmo de jogo, né? Tá voltando hoje. Chinelinho, Breno Coelho. Boa tarde, Breno. Seu destaque. Bem-vindo ao Zona Mista. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, nossa audiência. Meu destaque são as duas partidas que tivemos. Uma que já teve, né, no Brasileirão, que foi Palmeiras e Vasco, e a outra que vai ter hoje, Flamengo e Cruzeiro, que é muito importante para a definição dos dois clubes, né, na competição, porque os dois estão numa disputa ali junto com o Palmeiras, e o Cruzeiro está a 4 pontos da atrás do Flamengo e com um jogo a mais. Então, se o Flamengo vence o Cruzeiro hoje, ele abre 7 com um jogo a menos, podendo abrir 10 se vencer esse jogo atrasado. Por outro lado, o Palmeiras venceu o Vasco de forma avassaladora. Com 28 minutos de jogo já estava resolvido, 3-0, a atuação de gala, mais uma de Flaco Lopes, né, que está jogando muita bola. Ele aprendeu que ele é o Messi, ele botou na cabeça dele que ele é o Messi e está jogando como Messi. E o Vasco não viu a cor da bola. Depois também tem sido o Cruzeiro, né, ter feito boas partidas, vem uma sequência de 5 jogos sem perder, né. Mas fala pra ele que é só o destaque. Destaque, Breno, pelo amor de Deus. Vai, gente. Eu não tô aprofundando em nada aqui, né? Tô só falando que o Vasco estava 5 jogos sem perder e perdeu agora pro Palmeiras dessa forma. Muito obrigado, Breno Coelho. Voltando aí com suas particularidades, o Brasileirão, Breno Coelho, que tem o Vasco, que venceu o Bahia, que venceu o Palmeiras, que venceu o Vasco. E que perdeu o Botafogo. Campeonato maravilhoso, né? É isso. Vinícius Lima, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Zona Mista. Boa tarde, Felipe. Luca Lanes, né? Lucas Lanes. Eu falei o contrário? Quase mesmo, né? Breno Coelho, não tão boa tarde assim pra você que tá acompanhando de casa sempre, um querido boa tarde. Meu destaque vai pra mudança do calendário brasileiro feito pela CBF. Samir Chaldi protagonizou uma das cenas, talvez, um dos dias mais históricos recentes, né, do futebol brasileiro, no sentido ali realmente de mexer e mudar alguma coisa. Muitas pessoas sempre buscavam essa mudança, essa evolução, alteração de calendário, isso e aquilo. E veio, e a gente vai falar um pouco sobre isso, porque tem interferência direta no futebol capixaba, expectativa aí de mais uma vaga na Copa do Brasil e, quem sabe, mais uma vaga também na Série D do Campeonato Brasileiro. É isso aí, vamos discutir tudo isso aqui por hoje, lembrando que a sua participação é muito importante. Na última segunda-feira foi coisa linda, hein? A galera abraçou o chat no YouTube, então vou convidar para você participar. E hoje tá sem notebook aqui, porque o notebook tava quase explodindo, mas a gente vai, eu vou acompanhar os comentários aqui no YouTube, então comenta, né, comenta. Tava gritando mais que o Vinícius. Que isso, cara. Rapaz, que isso, programa de família. Já começou no baixo nível. Então é isso, depois dessa vamos, enfim, começar o nosso programa. Lembrando também, galera da produção aí, a menina Sara Fricks, hoje acompanhada por Farley e Sil na produção. Acho que eles se embolaram ali na escala, não sabia quem vinha, quem baixou. Veio os dois, todo mundo do Zona Mista. Mas é isso, né? O Zona Mista abraça. Então vamos nessa, vamos começar falando do principal jogo de ontem, o mais esperado talvez, que envolvia o Palmeiras, envolvia o Vasco, até então invicto, mas foi o que o Breno destacou com poucos minutos. O Palmeiras decidiu a partida, o Vasco tentou correr atrás, mas não conseguiu, e no fim a dupla Flaco Roque Vitor Lopes. Enfim, como engoliu o jogo, ganhou o jogo pro Palmeiras 3-0. E aí, Breno? Felipe, me surpreendeu muito, viu? Porque eu esperava que o Palmeiras fosse se impor diante do Vasco, mas eu não achei que ia ser essa traulitada que foi, não. Porque, assim, o Vasco vinha fazendo bons jogos, né? Conseguiu empatar com o Flamengo,
Venceu o Cruzeiro dentro de casa, jogando muito bem. E assim, como eu disse no destaque, tinha 5 jogos que não perdia, eram 2 empates e 3 no Brasileirão, 7 no total com a Copa do Brasil. 2 empates, 3 vitórias, né? Então, assim, era um time que tava numa crescente e, pô, ia pegar o Palmeiras, que é um dos candidatos ao título aí, que vem jogando muito bem, se encontrou muito com essa dupla de ataque, né? O Flaco Lopes e o Vitor Roque. É muito legal porque taticamente eles se complementam, né? Enquanto o Flaco Lopes é um cara que sai da linha de defesa e pra descer entre a linha de volantes ali e a zaga, o Vitor Roque é o contrário, ele é o cara que ele ataca o espaço. Então eles se complementam, né? Enquanto um tá saindo, o outro tá aproveitando o espaço que essa saída gerou, porque o zagueiro foi caçar. Então, assim, casou muito bem, eu gosto muito dessa dupla de ataque, assim. O Abel Ferreira fala muito disso no livro dele, no Cabeça Fria, Coração Quente. Na época que ele é o maior fã do professor Abel Ferreira. Na época que ele tinha Luiz Adriano e Rony Rústico. Ele gostava muito desse movimento, ele chama de movimento complementar. Mas enfim, aí o Vasco foi pego desprevenido, com o desfalque muito importante do Carlos Cuesta, né, que caiu como uma luva nessa zaga do Vasco, entrou o Lucas Oliveira, que é limitadíssimo. Terrível, limitadíssimo é bondade. É bondade terrível. Que eu sou bondoso, eu voltei muito bondoso. Eu elogiei ele semanas atrás. É mesmo? Foi elogiado. O problema. Principalmente na partida contra o Flamengo, foi, Lu? Quando ele entrou bem, quase expulso. Mas ele entrou bem na partida. Mas ele foi bem nos duelos, E assim, o Vasco não viu acordar a bola, apesar de que depois do primeiro gol do Palmeiras, que foi num lance meio de infortuito ali, o Vasco teve chances pra empatar, quase saiu tá? empate com o Verratti. O Verratti teve uma cabeçada ali que passou perto. Enfim, assim, não foi o início de jogo não foi tão desesperador. Aí saiu o segundo e o terceiro, o Vasco já não tinha, ficou entregue, né? Só que o segundo e o terceiro saem até com 24 minutos. Né? Eu acho que é essa profusão de gols de uma atrás da outra que mata o psicológico. E parecia time, né? que não ia parar de fazer gol, né? O Flaco Lopes, parecia a Alemanha. O Flaco Lopes participou dos 3 gols, né? Faz os 2 gols e uma assistência. Então, realmente mostra a importância tática dele nesse time e técnica também, né? Virou uma referência técnica no Palmeiras. Um cara que, quando chegou, era muito contestado. E acho que, assim como a gente sempre fala isso, né? Como o Abel consegue recuperar sempre seus atletas. Mais uma vez, consigo fazer isso com o Flaco. Gosta do Flaco, Vinícius? Gosto do Flaco Lopes. Pergunta, não sei, não é nem. Não entendi. Não, mas é porque eu senti um... Sabe quando vem aquela... Da mecânica do seu tio? Sabe? Tem alguma coisa nessa? E eu não sou fã do futebol do Flaco Lopes. Você falou que ele era o Messi, pô, semana passada. Tá vivendo um excelente momento. Bebeto e Romário já. Tá vivendo grande fase, mas... Sei lá, acho que é fase. Acho que é fase. Perfeito, não sei se esse é o futebol do Flaco Lopes. Eu sou mais fã do Vitor Roque do que do Flaco Lopes. Acho que é isso. Mas eu acho que é muito legal. Eu sempre vi. O Flaco é mais importante pro Palmeiras do que o Vitor Roque. Eu sempre vi qualidade no Flaco Lopes. Eu nunca achei ele esse bagre todo. Eu achava bagre. Mas também não é esse craque todo. Não, ele não é craque, mas ele é muito bom jogador. Você viu que ele sempre teve um refino técnico, ele era muito importante na bola aérea. Mas é que eu acho que ele foi contratado com uma expectativa diferente do que ele pode entregar. Ele foi contratado para ser o centroavante do Palmeiras. Mas ele é contratado. Pode falar. Ele é cogitado até por algumas páginas, enfim, perfis argentinos de influenciadores e pessoas que falam de futebol a jogar pela seleção. Então é um cara assim que, ele foi convocado numa seleção vez, né? que é atual campeã do mundo, ser cogitado, a gente já vê que tem um nível técnico que é diferente. Sim. Claro, a seleção argentina tem vários outros jogadores que podem fazer essa função. Então, só por alguns indicativos desses, você consegue carreira aí, chama Messi. Exatamente, 38 anos apenas. E ele realmente foi contratado para ser esse 9, né? Um cara de área no Flamengo, no Palmeiras. O Breno pode falar um pouquinho melhor sobre isso, porque conhece um pouco mais taticamente do estilo do Abel. Só que o Abel não tem esse costume de jogar com esse 9 fixo. E sempre que ele tem um centroavante, esse centroavante obrigatoriamente sai muito para participar do jogo. E agora que o Flaco tem feito realmente essa função, porque chegou um outro 9 que tem uma característica mais próxima e mais de grande área, que é o Vitor Roque. Que ainda assim sai, que não tem é só mobilidade, esse jogador não de é só área, isso, mas que é um pouco mais do que o Flaco. E aí acho que potencializa ainda mais esse jogador e talvez, assim, eu realmente não conhecia muito ele antes do Palmeiras. Eu não sei se ele já tinha feito essa função antes de chegar no Alviverde, mas agora realmente acho que, na minha opinião, é a melhor característica dele, não a melhor característica, mas a melhor versão do Flaco, é isso que a gente tá vendo agora no Palmeiras, e tá sendo muito importante, jogo após jogo, tá decidindo, assim, pontos e classificações pro Palmeiras. Eu lembro quando ele chegou no Palmeiras, eu tenho um primo que é palmeirense, e ele falou que, assim, o Flaco, ele é bom jogador, ele vem do futebol argentino, não lembro de que time que ele veio, não sei se era do Lanús, alguma coisa assim, mas ele sempre foi segundo atacante. Ele não era nem um meia, camisa 10, e nem um centroavante de fato. Ele é um segundo atacante, que é exatamente como ele tá jogando agora
no Palmeiras. E assim, ele deu a sorte, entre aspas, de chegar o Vitor Roque, que é um cara que também é centroavante, que pode e que tem uma característica que complementa o futebol dele, que permite que ele saia mais da área para poder criar, para chegar como elemento surpresa, né? Não só para já estar ali esperando um cruzamento ou a bola para finalizar. Ele chegando como elemento surpresa ou até mesmo saindo para poder criar as jogadas, tá, para mim, é um dos melhores jogadores do campeonato esse ano. Que coisa, hein? Quem diria, hein? Mas assim, ele começou a jogar bem depois do Mundial pra cá, não é? Ah, não, sim, mas assim, eu acho que que do ele tem campeonato sido tão é muito forte, mas perfeito. Eu não tô falando que ele é o melhor, mas ele tem desde sido tão quando impactante. o Abel tem que reinventar esse ataque com a saída do Estevão. Desde que Exato. sai o Estevão. Exato, Aí beleza, exato. aí ele se reinventa. Sim. E sobre o Vasco, quanto Carlos Cuesta e Barros fizeram falta para esse sistema defensivo ontem que nos primeiros 20 minutos entrou em colapso e foi suficiente pro Palmeiras ganhar? Ah, bastante. Acho que totalmente. Acho que o terceiro gol mostra bastante isso, né? Eu acho que o fez baile que o Vitor Roque faz na defesa do Vasco, e vai pra um lado, vai pro outro, entorta e... Mas assim, foi em cima do Robert Renan, né? Não, O drible foi no PH. No PH, Isso. desculpa. Mas eu acho que assim, já chegou vendido ali também. A construção da defesa O selecionável do Vasco PH, pra diga-se de chegar passagem, né? naquele... Que vai ser anunciado hoje. Meu né? Deus A do céu. construção pra chegar naquele lance é o mais perigoso, entendeu? Porque o time vai se armando de uma forma que permite que aquilo aconteça. E se você vê os gols que o Vasco tomou, todos a bola é em velocidade por trás, nas costas do que o Diniz permite com o estilo de jogo dele. Mas com jogadores mais seguros como o Cuesta e como o Cauã Barros, que tá sendo um pitbull no meio campo do Vasco, isso não acontece com tanta facilidade, até porque ele tem um vigor físico muito superior ao do Hugo Moura. Eu acho que faltou... Acho que a falta que o Cuesta fez foi maior do que a do Cauã Barros, porque a origem dos gols, como o Luca falou, foi nessa velocidade, nesse passe em profundidade. E aí, para um time que gosta de marcar em cima, como os times do Diniz, você precisa ou saber exatamente o momento de correr, a linha de defesa correr para trás. Breno, um minutinho para nossa produção, por favor, Sara. Fundação Deolindo Perim. Um abraço pra galera da Fundação Deolindo Perim, acompanhando aí o Zona Mista aqui no estúdio. Um salve. Passeiozinho na Rede Gazeta, muita coisa legal. E o mais legal é o Zona Mista. Papo reto, não tem jeito. Então aqui é o mais legal. O carro-chefe da mamãe, Um né? abraço pra vocês que estão acompanhando a gente aqui ao vivo. Meu Deus, isso aí vai barbarizar tudo, Breno Coelho. Chamar alguém pra sentar aqui pra conversar com a gente. Tá aí registrado o alô pra vocês. Vamos lá, Breno. Vamos voltar pro Retomando o Vasco. raciocínio, é um time que, quando você marca alto e a linha de defesa tá alta, ou você, essa linha tá bem coordenada para saber a hora de correr para trás, ou você tem que cobrir a bola, os jogadores de meia ou até os pontos, os atacantes, cobrir a bola para que o cara que tá com a bola não conseguir fazer esse lançamento. Então, E aí eu acho que faltou mais essa coordenação da linha com o Lucas Oliveira do que necessariamente a pressão no portador. Porque assim, em alguns momentos ela faltou. Mas eu não acho que o Cauã teria sido muito determinante nesse sentido. Até porque acho que o terceiro gol, ele sai da lateral do campo. Então quem estaria marcando ali seria o Nuno Moreira, por exemplo. mas o Cauã é um cara que sai muito mais pra marcar do que o Hugo Moura. O Moura é um cara que, apesar de conseguir marcar bem, ele não tem o mesmo vigor de marcação nem vigor físico do Cauã Barros. E nem técnico também, né? Nem técnico. Eu acho que, inclusive, é uma discrepância que cada vez vai ficando mais clara, porque o Cauã Barros veio de um time de Série B, estava emprestado, e talvez por isso as pessoas não percebam ou não queiram admitir tão claramente. Mas, assim, o Hugo Moura, pra mim, apesar de muitos vascaínos discordarem, eu acho que ele é um jogador extremamente limitado, e cada vez mais ele vai provar isso. Eu acho que o Cauã Barros tem um teto muito maior, e que, assim, nos próximos anos a gente vai ter noção, acho que é uma comparação que a gente tá fazendo, que é entre um cara de classe, sei lá, X e um cara de classe 5 menos X, entendeu? Acho que é muito discrepante essa... Vamos ver se vai ser... Não tem uma álgebra difícil. aqui, filho. Mas Pode eu também acho que sentiu muita falta, mas acho que o Abel foi muito inteligente na pressão. É claro que é um artifício que todos os técnicos fazem contra o Diniz, mas na saída de bola, o jogador do Vasco sempre dominava essa bola de costa e já tinha um marcador ali pressionado. Foi assim nos 2 primeiros gols. Eles não conseguem manter a posse de bola e quando sai, o ataque tem quantidade maior que os defensores e fica fácil de fazer o gol. Principalmente contra o Palmeiras, que é um time que já marca lá em cima o tempo inteiro, é um time muito rápido. A gente falou isso no coisa passada, sobre a diferença do Palmeiras e do Bahia. Como que o Palmeiras é muito vertical, é muito incisivo, e não vai ficar tocando muita bola, e não tem essa característica mesmo. Mas se roubar a bola, vai agir em progressão para fazer logo o gol. E o que eu ia falar logo depois, é que mesmo sendo uma derrota de 3-0 pro Vasco, acho que é a primeira vez na temporada que o Vasco perde e não tem aquele sentimento de crise, de que alguma coisa pode ruim acontecer. Até porque era esperado, né? Não vence o Palmeiras. Não, desde perfeito. 15. E eu acho que, sobretudo, pelo que é esperado sobre o Palmeiras,
mas é porque pontuou muito bem nas 2 últimas rodadas. Né? Foram 3 pontos contra o Bahia, foram 3 pontos contra o Cruzeiro, 2 jogos que eram muito importantes para essa sequência. Sim. E aí o Diniz chega assim, não vou falar nem moral, mas acho que chega podendo perder, independentemente do resultado, que o trabalho não vai ser questionado. Igual, a gente não tá falando aqui sobre, por exemplo, o trabalho do Diniz. Normalmente, em qualquer derrota do Vasco, qualquer empate duvidoso que o Vasco tem, a gente fala diretamente do Fernando Diniz. Dessa vez não, a gente tá falando, acho que realmente 2 peças defensivas fizeram muita diferença pro Vasco perder. Eu acho que isso também mostra um pouco a evolução, a melhora que esse time teve, e que agora talvez a expectativa do torcedor vascaíno não seja mais ficar brigando sempre com o rebaixamento a partir de agora, né? Mas brigar ali para ficar na primeira metade da tabela, beliscar uma Sul-Americana, quem sabe um G8 e aí brigar ali uma pré-Libertadores da vida. Então acho que isso também muda um pouquinho a característica de como a gente tá enxergando esse Vasco nessa reta final de temporada. E honestamente, quem vê o jogo assim, acho que não presumiria que o placar seria 3-0 não. Acho que foi mais um apagão do Vasco. 25 minutos, né, de cara? Um domínio completo da partida inteira do Palmeiras. E no segundo tempo, eu vi muito pouco desse jogo, tive algumas reuniões, quando eu saí pra ligar a televisão, por exemplo, já tava 3-0 Palmeiras. Eu não entendi nada que tava acontecendo. Mas no segundo tempo eu acompanhei mais, e o Vasco perdeu 2 gols cara a cara com o Everton. Sim. Um com o Andrés Gomes, numa roubada de bola lateral, e um com o Coutinho, dentro da área já. Então, assim, depois o time, acho que se encontrou e mostrou um futebol competitivo. Mas aí o jogo já tinha acabado. Né? Aí já era tarde, já tava definido. O Palmeiras também já tava dosando, também, né? Também já a tava gente dosando. falou muito das falhas do Vasco nos últimos zonamistas do quanto o Vasco cede gols, o problema é que contra o Palmeiras, se você ceder uma chance, o Palmeiras é muito letal, então muitas vezes não tem pra onde escapar. Exatamente, uma coisa é você ceder chance pro Palmeiras, outra pro Bahia. Exatamente. Né? O nível de aproveitamento é totalmente diferente. E outra coisa também, Vinícius, o futebol brasileiro ainda é muito resultadista. Sim. Então o Vasco tomou de 3-0. Mas o Luca gosta. Nossa, Vinícius é um dos mais. Pois é. Então sempre pra time que não tem resultado bom é fácil. Mas o Vasco abriu 7 pontos da zona de rebaixamento. O Juventude hoje é o primeiro, tem 23. E empatou com o Galo, né? Nessa rodada. Em 0-0, um jogo tenebroso. Inclusive que tem de empate nessa rodada, a gente vai falar daqui a pouco. E são 5 pontos para um possível G8. G7. Já que fatalmente o campeão da Libertadores vai sair de Flamengo e Palmeiras. Então muito difícil o Campeonato Brasileiro não ter no mínimo um G7. Fatalmente? Acho que sim, acredito que sim. Não sei se acredito que sim. G8 é um pouco mais difícil, porque o Cruzeiro tem que ganhar a Copa do Brasil. Não é impossível, mas é uma missão um pouco mais complicada. Além do Sul-Americana também, né? Sul-Americana só tem o Atlético Mineiro, então, né? mas o Galo Mineiro não é o tá... 14º. Perfeito. Então, não tá brigando nessa posição. Então, nesse possível G8 ou G7, são 5 pontos. Perfeito. Então, é muito alcançável, digamos assim. Eu também acho né? que seja, um objetivo, enfim. E na próxima rodada, o Vasco já tem ingressos esgotados para São Januário, vai pegar o Vitória da Bahia. Aí esse sim é um jogo G6, que se empatar é crise. É crise. Né? É crise se empatar? Não, crise mas já é em São Januário. São Januário. Contra o Vitória, mas o nível de cobrança vai ser muito maior do que é igual, por exemplo, eu vou te falar, o Fluminense que tropeçou no Sport. Eu vou falar a certeza não, porque a certeza no futebol não existe. Sim. Mas pra mim o Vasco ganha esse jogo com facilidade, São Januário. Do Vitória da Bahia. Eu acho que a obrigação é essa. Mas... Com facilidade, tá? Não tô falando que vai ser 1-0. Vai ser facilidade. 3-0. 3-1, porque o Vasco ama esse placar de 3-1, mas vai vencer. Como diria o perfil, tem coisas que só acontecem com o Vasco. Exatamente. Todos os times falam isso, né? Inclusive. Dito isso, com o resultado, 3 times diferentes. Palmeiras foi a 52 pontos, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Hoje, com a mesma quantidade de jogos do Flamengo, mas o Flamengo joga hoje contra o Cruzeiro. E esse é o nosso assunto de agora. E as participações, Vinícius? Tá acompanhando aí? A galera tá devagar. Tá fraco. Tá fraco hoje. Pode embrasar, né? De repente, a gente falando de Flamengo, do Mengão, a galera chega. Porque hoje é um jogo decisivo, tanto pro Flamengo quanto pro Cruzeiro. Pra mim, mais pro Cruzeiro do que pro Flamengo. Mais. Mas é uma ótima oportunidade pro Flamengo começar a enterrar seus rivais na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, Breno. Felipe, como você bem disse, acho que o jogo ele não é que vale mais pro Cruzeiro do que pro Flamengo, mas assim, o Cruzeiro tem mais a perder do que o Flamengo, porque tá 4 pontos atrás com um jogo a mais do que o Flamengo, então assim, se perde hoje ou deixa de pontuar mais, assim, ou empata, pode ser que o Flamengo na rodada que ele tá devendo, abra 7 do Cruzeiro, e assim, o final do campeonato já vem se aproximando com os times que estão disputando lá em cima, Flamengo e Palmeiras, até o Cruzeiro também, dando poucos indícios de que vão ratear muito, assim, de perder pontos que não podem. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro, se ele quiser se manter vivo até o final, ele tem que vencer hoje.
Mas eu acho que, apesar disso, é uma ótima oportunidade para o Flamengo eliminar um competidor, né? Um rival da disputa do título. Porque se vence o Cruzeiro, muito difícil o Cruzeiro alcançar o Flamengo. Como eu disse, vencendo hoje, o Flamengo, se vencer o jogo que tá devendo, e, gente, abre 10 pontos. é um jogo contra o Sport, com todo respeito. Tá, é na Ilha do Retiro, mas assim, Mas é contra o Sport. Teve time que tropeçou no Sport. Tropeçou. Essa rodada, hein? Essa rodada, hein? Teve Time que carioca. tropeçou, vai vir Mas, no gente, batidão, resultado hein? não é tudo, beleza? O que importa é bola jogada, desempenho, não é resultado. Vamos com calma. É o time daquele bairro lá do Rio de Janeiro, né? Esqueci o nome. Mas assim, ok, como o Vinícius também falou, não tem certeza no futebol, não dá pra cravar que o Flamengo vai vencer o Sport, mas assim... Se não ganhar... Isso já foi tópico aqui no Zona Mista passado, também sobre pra falar um pouquinho sobre quando o Cruzeiro perdeu pro Vasco e a gente levantou essa bola. Se o Cruzeiro perder nessa rodada agora contra o Flamengo, se ele deixa de vez a briga pelo título. Só trazer um exemplo pra complementar. Palmeiras e Flamengo não perderam pro Vasco no Brasileirão. Pois é. Perfeito. E o Cruzeiro perdeu. Mas assim, gente, o Vasco ele é um time que ele tava numa situação complicada, mas se você for olhar o elenco do Vasco, não é um elenco pra 17º lugar, que é onde ele tava. Um elenco pra meio de tabela, assim, até um pouco E agora mais. tá, né? Tá em 13º, Pois tá, é. até perder tava em 10º. Então... Exato. Então, assim, eu acho que tem diferença você jogar contra o Sport e contra o Vasco, ainda mais que é um clássico, né? Mas, enfim, assim, não é nenhuma certeza que o Flamengo vai ganhar, mas é muito provável. E vencendo esse jogo atrasado, se vencer o Cruzeiro hoje, abre 10 de vantagem. Assim, muito difícil imaginar que o Flamengo vai perder 10 pontos até o final do Cruzeiro campeonato. vai tirar 10 pontos. E Exato, não só exato. o Cruzeiro E o Flamengo brigar... não vai perder nenhum, né? Isso, inclusive. isso aí. E o Cruzeiro não fica muito atrás só do Flamengo, mas muito atrás do Palmeiras, que tem dois tem um jogos a a menos, menos. né? Tem dois jogos a menos em relação ao com Cruzeiro. relação ao Exato. Ou seja, são 6 pontos, né, de diferença se o Uhum. Palmeiras vencer os dois. Então, eu não vou falar que o Cruzeiro perde na briga porque, perdeu pro Flamengo, agora o Flamengo é campeão brasileiro. Não. Mas perde porque agora vai ter que correr muito Isso aí. pra vencer de dois times que dificilmente oscilam, que é Palmeiras e é Flamengo. Sim. E aí a briga, na minha opinião, do título fica realmente 50-50. E Ou é Verdão ou é Rubro correr Negro. atrás de 7 ou de 10 pontos que seja, significam campanhas perfeitas pros dois lados. Pros dois lados. Que o seu rival perca todos e que você E você vença vença todos. É Então, o que a gente sim. dizia também do banco, não é tão né? simples. O poder do banco Perfeito. do Flamengo, o poder do banco do Cruzeiro. O Cruzeiro vai entrar quem? O Bolazier? Pra decidir num segundo tempo que Eduardo, precisava né? furar uma linha? O Eduardo? Enfim, o Flamengo O tem... Gabigol. Exatamente. O Flamengo tem Luiz Araújo no banco, tem Bruno Henrique, tem jogadores mais cascudos e mais técnicos até que o Cruzeiro. O Palmeiras não fica atrás também. Tem no banco, por exemplo, o Aníbal Moreno, tá no banco do Palmeiras atualmente, né? Tem revezado, mas Tem assim... algum Agora tem outro- assumido Maurício, que era mais titular. Maurício, Torres, Facundo Torres, enfim. O próprio FT, né? Que eu gosto muito Nossa, de elogiar. horroroso Meu Deus do jogador. céu. Tomou enfim. um come do Ademir. Nossa senhora. Só não isso aí cai. Até agora tá Parecia o procurando. Boateng. Não, mas eu acho que esse jogo vai ser uma virada de chave, que realmente vai deixar o Cruzeiro focando mais em G4. Inclusive hoje, alguns amigos cruzeirenses falaram isso, né? Esse jogo eu compro empate, porque pra mim agora é G4. Já percebo que não vai ter como. Não vai ter como E se brigar pelo perder título. agora, eu acho que é a despedida da chance do título. Quanto o Flamengo, hoje, com o time titular, temos a escalação aí? Temos a Fala aí, escalação dos produção. dois? Escalação do Flamengo, primeiro. Pra gente fazer. Flamengo que nos últimos... tem dos dois. Coisa dois, linda, coisa hein? linda. Coisa maravilhosa. Flamengo não Quando jogar- não tem, criticam. Quando tem, nenhum parabéns. Mas tudo certo. Você quer um elogio, meu? É, Parabéns. dá um abraço, Tá- depois tá a carente, gente dá um né? abraço. Nos últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não entrou com força máxima, né? No último Sei. jogo poupou 5, no jogo anterior poupou 7. E agora, ao que tudo indica, time titular. Nesse duelo, com o time titular, quanto o Flamengo é favorito ao confronto? Eu acho que ele é bem... Assim, Bem, 70-30. 70-30. Times titulares, eu gosto bastante do time titular do Cruzeiro também, mas Cruzeiro acho que tendo a em volta do casca- Vidalba. Vamos Eu fazer acho uma que na mão casca- depois? Uma volta importante, né? o Flamengo é superior e principalmente no ataque. Eu Mas acho assim, que com todo o respeito Flamengo ao Matheus nosso- Henrique leva melhor. vai no ataque? Com todo respeito ao nosso GE Globo, eu não, acho que eu não concordo muito com essa escalação aí, não. É. Até porque eu vi, inclusive, eu não sei como é que tá o Wanderson, que é o titular, não sei se ele tá suspenso ou se ele tá machucado. É que jogou muito mal contra o Vasco. Muito mal. Acho que o reserva imediato dele, inclusive, é o Sinisterra, É o né? Marquinhos. É o No jogo Marquinhos? contra o Vasco foi o Marquinhos que entrou no lugar dele. O então- Marquinhos também não... Que jogou mal também. E o não tá nosso vivendo boa Sinisterra fase. veio pra quê? Aí... Veio passeio? o muito elogiado Sinisterra que Enfim. não dá as caras. Né? Mas enfim, não acho que o Cruzeiro venha assim, acho que talvez só o Matheus Henrique que não seja titular, mas isso alguma aí, outra isso pessoa, aí. uma outra peça aí, mas acho que o resto é isso mesmo. E a volta do Vidalba é muito importante, que é uma peça que estava bem encaixada no Cruzeiro.
Do lado do Flamengo, eu vi uma informação, não sei se é verdade, que o Varela não foi convocado por conta de uma pubalgia. Aí eu não sei se ele joga hoje também. Mas assim, entra ele no lugar, o Emerson Royal. Tá. Inclusive, eu não acho também que na frente vai ser dessa forma. Eu acho que o Plata vai de centroavante e o Carrascal joga na direita, como foi contra o Corinthians, que entrou muito bem. E puxando pro meio. Mandou no jogo. Aí eu acho que o Flamengo fica ainda mais interessante. Eu também acho que o Flamengo Principalmente... Não, eu não acho que vai ficar mais interessante. Vocês estão falando que o Flamengo melhora com o Pedro fora? Não. Eu falo que ele... Eu acho que a adição do Carrascal... Isso aqui, personalidade. Não, mas aí você tá errado. O Palmeiras melhorou sem o Estevão, pô. Não, faz sentido o seu argumento. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo teve resultados melhores. Mas tá melhor jogando hoje do que tava com o Flamengo Mas recentemente. tem a ver com o Estevão? Eu acho que tem. Mas é um jogador. Eu acho que tem. Gente, não tem. Ele nem fazia a mesma função dos que entraram no lugar. Exatamente, beleza, mas cara, mas o jogo. Você acha que o Palmeiras não conseguiria jogar futebol da mesma forma que tá jogando hoje com o Estevão no lugar do Andrés Pereira? Não acho. Eu Você acho que ia jogar pior jogar de outro jeito. com o jogador do Chelsea, titular da Premier League, cara, da seleção brasileira. Mas muda o formato, cara. De outro jeito. Mas que muda o quê, O Palmeiras cara? jogava pelo Estevão. Hoje não é mais assim que isso funciona. Mas isso não tem a ver com o Estevão, tem a ver com quem escala. Perfeito. Só que O caso do Pedro é tático. Exatamente. Mas o aí não tem Flamengo nada a ver joga com quem melhor. escala. Tem a ver com o que ele Como que não consegue tem? entregar. Oxe, se do Palmeiras tem cara de escala e do Flamengo não. Tem a ver com o que ele consegue entregar. O Pedro mas não, é isso, não mas isso contribui não tem tanto, dúvida entre nenhuma. aspas, pra quem critica. Eu tô falando pelo prisma tático do Estevão e do Pedro. Tá, então vamos voltar aqui, Entendeu? vamos organizar essa bagunça. Vamos. Vamos voltar na escalação do Flamengo. Vocês destacaram uma possibilidade, Perfeito. que é do Carrascal entrar No lugar do Pedro. no lugar do E aí o Pedro. Plata e ser o Plata mais centroavante. ser avançar. Muitos de vocês alguns de vocês falaram que isso é interessante. E eu perguntei só se vocês estão falando que o Flamengo pode ser melhor sem o Pedro. Eu não acho. Eu não acho. E eu nem acho. você? Não. Fala, explica Mas você, sim ou depois não? eu falo. Eu acho que pode ser. Acho que pode ser você, Luca. Acho que pode ser. Então vai, Pode. Breno, vai, por favor. Eu Pode não ser, acho, não cara, quer, eu não tá? acho, cara, porque assim, por mais que você perca no momento sem bola, assim, e não acho que o Pedro seja incapaz de contribuir sem bola também não, tá? Sim. Eu acho que a perda que você tem sem bola é muito menor do que a perda que você tem com bolas e não tendo o Pedro. Então você tem o Plata no lugar dele, o Plata é um cara que é muito bom jogador, sou fãzaço do Plata, o que ele gera de jogo, mas ele não tem como característica ser goleador. E o Pedro, ao contrário, ele gera muito jogo e faz muito gol. Tudo bem que não tá vivendo a melhor fase, mas poxa, ele fez gol na ida da Libertadores. Sim, ele perdeu um gol, mas ele fez. Ele não foi bem na volta. Foi o pior jogo dele pelo Mas Flamengo. assim, foi o pior jogo do Flamengo no ano. Todo mundo jogou. O único que jogou bola aquele jogo foi o Saul. Então vamos tirar todo mundo? Foi pior, muito pior. Breno, mas o jogo é hoje entre o líder e o terceiro colocado. E aí você vai tirar um dos seus jogadores mais decisivos? que tá numa Mas fase vamos lá, ruim. ó. Mas não é uma fase ruim, Agora eu vou cara. falar Ele não faz a minha gol, tem o quê? opinião. 2 jogos? Vou falar minha opinião. Não, é fase... Não deixa, né? De Falta educação no nosso Cara, a Brasil. gente tá continuando aqui, a gente não acabou ainda. Cara, eu acho que, sobretudo, pela defesa do Cruzeiro, que eu acho que é muito sólida. Eu acho que tendo Fabrício Bruno e tendo Vidalba, principalmente Fabrício Bruno, que pelo alto é Zagueiro de seleção bizarro. brasileira. O selecionável Fabrício Bruno. Na minha opinião, top 3, top 2, talvez brigando até pelo top 1 zagueiros do campeonato hoje. Eu acho que o Pedro, se ficar igual aconteceu, por exemplo, contra o Estudiantes, uma defesa fechada, onde não conseguiu trabalhar numa defesa que é ainda melhor, brigando com o Vidalba, Fabrício Bruno e não conseguindo sair tanto, vai sofrer. Então eu prefiro sim uma linha de 4 no meio de campo, com o Saúl, Jorginho, Arrascaeta e o Carrascal, que faz a ponta, mas carregando pro meio, com o Saulino aberto e o Plata aberto caindo para centroavance. Eu acho que o Flamengo funciona assim para quebrar essas linhas do Cruzeiro. Não que o Flamengo ideal é sem o Pedro, mas que para esse jogo especificamente contra o Cruzeiro, eu acho que o Flamengo pode ser melhor e pode ser mais agressivo e pode fazer gol, inclusive mais fácil, dessa forma. Espaçando mais o campo, dando mais liberdade no meio de campo para Arrascaeta, para Plata carregar, para o Samuel Lino puxar em velocidade na ponta, sabe? Eu acho que esse é um Flamengo que vai ser melhor jogando contra o Cruzeiro. Não o ideal. A gente observou aqui, então, formas como o Flamengo pode ser melhor contra o Cruzeiro. Ir pro Cruzeiro, fora de casa, em um ambiente hostil, com o Maracanã lotado. Qual é a estratégia pra furar a defesa desse Flamengo, pra ser melhor que o Flamengo e sair do jogo com a vitória? A estratégia é ser o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro ele é um time que não tem muita posse de bola, ele é uma das menores posses do Campeonato Brasileiro. Sim. E tem muita velocidade, principalmente no meio, né? Diferente da maioria dos times que tem muita velocidade nas pontas, ele é um time muito rápido no meio, com o Matheus Pereira e Caio Jorge,
que, assim, o Matheus Pereira tem uma achada boa e o Caio Jorge ataca o espaço. Kaique assim, Bruno as costas da também, defesa. afundando muito, né? Kaique Bruno, então, assim, é um time muito bom no meio, leva muito perigo em velocidade pelo meio. Então, assim, é uma coisa que o Flamengo tem que ficar de olho. E sofreu contra o Corinthians, né? O Yuri Alberto foi um teste muito interessante para a defesa do Flamengo, porque ele é esse cara que também ataca as costas da defesa o tempo todo. Então, acho que a receita do Cruzeiro é o que o Corinthians fez, né? Bola no Caio Jorge, em profundidade, para explorar essa linha alta do Flamengo que vai acontecer. E antes disso, o Estudiantes fez a mesma coisa, né? Essa bola em profundidade, não de pelo forma chão, mas diferente, pelo né? alto, fez de forma diferente. Mas realmente forçando essas costas da defesa, porque o Flamengo sobe o bloco inteiro. Então, assim, se o Cruzeiro realmente conseguir achar essas costas e ficar municiando o tempo inteiro, o Flamengo vai ter muita dificuldade de trabalhar. O Corinthians foi muito bem nisso. Foi no primeiro muito tempo, bem isso, muito, muito bem. No jogo em Itaquera. E o que mais mudou no segundo tempo foi justamente isso, né? Não conseguiu mais fazer esse tipo de jogada. O Flamengo acertou a marcação e o Corinthians não conseguiu criar mais, né? E nessa bola aérea, o Cruzeiro não vai ter isso, igual o Estudiantes teve com o Caio Jorge na frente. Não vai brigar O com Estudiantes tinha um cara de 1,91m lá fazendo casquinha uma atrás da outra. E o Cruzeiro tem o Matheus Pereira que é genial, né? Então, assim, ele vai pouco forçar com essa bola aérea no Caio Jorge o tempo todo pra essa casquinha, porque tem um cara que é muito cerebral e com o pé pode fazer diferença. Então, cara, vai ser um jogão. Vai ser um Eu tô jogão. curioso por esse duelo no meio, com o Lucas Silva, Lucas Romero, Saul, Jorginho. Acho que vai ser bem interessante de se ver. Então vamos fazer o mano a mano? Bora. Vamos lá? Só voto, né? Eu tenho que explicar alguma coisa. Só voto, Beleza. por favor. Rossi ou Cássio, hoje? Nossa, briga de cego, acho, mas... Rossi. Rossi. William ou Varela? Hoje é Varela. Eu vou de William. Melhor fase da carreira do Eu Uruguai. acho que eu vou com o William. E se não for o Varela, for o Emerson Royal, eu fico com o William também. Não, se for o Royal, é o William de olhos fechados. Mas aqui... Calma aí. O Royal tá sendo William. criticado pra mim de forma injusta. Tá bom. Beleza. O William. Mas o William. Varela tá jogando muita bola. Eu vou empatar, vou com o Varela. Se fosse o Royal, seria o William. Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Pro Carleto... A dupla... Que difícil. O melhor né? zagueiro do país, Breno Coelho, Léo Ortiz. Melhor zagueiro do país. E O aí, Fabrício Vinícius? Bruno E briga Fabrício por essa Bruno? posição. Briga? Talvez seja o segundo melhor. E pra você, Lucas? Pra mim é o terceiro. Eu fico com o Léo Ortiz. Atrás do Pereira também? Uhum. A minha briga é essa. Pra mim, o top 3 é esse aí mesmo. Esse essa aí. zaga aí. Mas eu vou com... Cara, Eu vou com o Léo Ortiz. hoje, tipo, pro jogo, quem seria meu titular no jogo... As posições estão exatamente perfeitas. Sim. Então, Léo esse é Ortiz o... é na direita, é, Léo Pereira na então, esquerda. Então é Léo Ortiz. Sim, sim. Então é Léo Ortiz. Gente, assim, meu argumento é, enquanto esteve no Flamengo, o Fabrício Bruno, com o Felipe Luiz, né, Era foi reserva. reserva do É Léo verdade. Ortiz, então... Ah, E mas ele isso saiu- é fase de jogador. Eu não acho que é fase, eu acho que é porque o que o Léo Ortiz entrega, o Fabrício Bruno não entrega. E Eu- o que o Fabrício Bruno entrega, o Léo Ortiz também entrega, então eu acho que ele é mais completo. Eu vou votar no Léo Ortiz, mas eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que o Fabrício Bruno pro Cruzeiro é muito mais importante do que o Léo Ortiz é pro Flamengo. Muitas vezes Mas o Léo acho que isso Ortiz... tem mais a ver com os companheiros dele do que ele. Muitas vezes eu não acho o Léo Ortiz o principal zagueiro do Flamengo. Eu acho que às vezes o Léo Pereira tem essa posição. Só que o Léo Pereira, ele falha mais. Eu acho que o Léo Ortiz é mais consistente. Só que quando o Léo Pereira joga muito, ele destrói o jogo. Só que eu ainda acho o Léo Ortiz mais jogador Eu que o acho que Fabrício as Bruno. pessoas gostam muito do Fabrício Bruno porque ele tá mais nesse imaginário do zagueiro raiz, o cara que é parrudão, que tem força física, que vai... Ixi, Não, eu tô falando das encheu pessoas. a eu tô boca pra falando de- falar, não, até salivou. é o Que cara isso, que vai cara? chegar junto. Calma aí, cara, futebol. Ele vai chegar... Que vai chegar junto. Que isso, Breno Coelho? Breno Coelho... Tá bom, então. Calma aí, cara. Seu voto é... Léo Ortiz, já falei. Disse isso tudo. É o X, que daí dá um. Léo Pereira ou Vidal? Tem nem conversa. Acho que é Pra Léo Pereira. mim, poupa tempo. Apesar de eu não achar ela tanto quanto eles acham Eu do Léo também não Pereira, acho tanto quanto, mas nesse Acho o duelo Léo aqui Ortiz fácil. bem superior. E se o Fabrício Bruno jogasse na esquerda, eu ia no Fabrício Bruno. Eu ia de Tudo Fabrício bem. Nossa, Bruno eu acho de olhos que- fechados. Zero. Alexandro ou Kaique? Kaique. Poupa Kaique e tempo. Bruno. Poupa tempo. Pra mim, Alexandre. Gente, o Alexandre é outro nível de lateral, não, gente. O muito Kaique bom Bruno lateral. falhou contra o Vasco, assim, de uma forma amadora. E o Alexandre pode se machucar nos primeiros Tá, mas 40 isso não tem nada a 12 ver. minutos de jogo. Isso não tem nada a ver. Eu acho que a entendeu? briga é de alto nível, tá? Acho que são duas características diferentes de jogador. O Kaique Bruno é um cara Eu que gosto do Kaique Bruno também, mas acho que atacando, hoje- faz quase como se Alexandre fosse é outro um nível, ala, gente. faz a melhor temporada dele pelo Cruzeiro. É nítida a evidentemente. diferença quando o Flamengo tem Ayrton Lucas ou Vinha e o Alexandre. Mas aí eu acho que outra deve-se parada. mais ao desnível do que ao nível. Porque, né? não, mas sim. é porque o Alexandre, cara, o Ayrton Lucas seria titular em, sei lá, 70, 80% de todos os times Concordo do com Brasil. você, Mas eu o acho que Alexandre é outro nível de a lateral, gente gente. tem uma São deficiência características grande no diferentes, lateral. cara. Eu acho que são características O diferentes. Alexandre Ayrton tá Lucas mais- seria terceiro lateral esquerdo do Vasco. Não seria mesmo. É, nossa. Pumita, Pitão E olha que eu não gosto Ayrton. dele. É, e o Ayrton Lucas terceiro. Se quiser O, voltar pro o Alexandre tá mais perto do que foi o Felipe Luiz do que do Kaique, pô. Nossa. Jorginho ou Lucas Que isso? Romero? Não, vou deixar essa passar essa frase. O meio de campo Jorginho precisa Lucas de... Romero?
Aí é Jorginho, O meio campo- Saul e o- Arrascaeta. O meio campo pra mim não precisa. Não, o nem de Arrascaeta tem discussão. briga com o Matheus Pereira. Tem Né? briga Vamos não. só com o Lucas. Não, os volantes estão dos É. Flamengo. Jorginho e Pra mim Saúl. não tem nem- Jorginho e Saúl. Aí tem Apesar que- do Lucas Silva me agradar muito. Só pelo Cruzeiro. Arrasca e Matheus Pereira. Não tem- Gente, Arrascaeta. assim, o Matheus Pereira joga muito. Melhor jogador. Vamos lá, Mas o Arrascaeta melhor campeonato é o melhor jogador do campeonato. O Matheus Pereira. É, Breno? O que Ué. foi? O que foi? O Repete? Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato, ué. Não. Vou Ué, ter que gente. ouvir de novo isso. Gente, quem não muda de ideia... Só os burros entendi. não mudam de ideia. Gério, Pra sério você que mesmo. tá acompanhando pela primeira vez, o Breno defendia há pouco tempo, até as férias dele, né? Que o Caio Jorge. Foi era 2 o melhor semanas jogador. atrás. Mas até então ele era. Era. Acontece que o Caio Jorge estagnou e o Arrascaeta cresceu demais. Entendi. Então, Então tá bom. Vamos lá, o Matheus Arrascaeta. Pereira é craque, mas o Arrascaeta. O melhor jogador da temporada é o Arrascaeta e o Matheus Pereira não é o melhor jogador nem do Cruzeiro. Então. Arrascaeta. peraí. O Alexandre ganhou a disputa? Não, tá 2x2. Foi 2 a Não, 2. então 2-2. então acabou, né? O quê? Tem empate? Não, teve Tem empate empate. no Fabrício Bruno também. No... Não teve, não. O No William também, O pô. William. 2 Nós a dois 2. Varela. É, Ah. Eu teve fui de empate William. também. Ele no ataque. Vamos lá, Cristiano Plata, pra mim é Plata. Tá tranquilo. Samuel Lino e Matheus. Se fosse Carrascal, seria Samuel Carrascal Lino. também. Seria Carrascal. Samuel Lino Cara, e porque o Caio Matheus Jorge Henrique, hoje ele é melhor muito que o ingrato, Pedro. né? Não acho que o Caio Jorge é mais jogador que o Pedro, O mas Matheus hoje Henrique, ele é melhor. é muito ingrato. Mas Mesmo se fosse o Wanderson, amigo. Mesmo se fosse Marquinhos. Sinisterra, pode botar quem você quiser. Samuel Lino na Samuel esquerda Lino e Com Plata na direita. Caio E Jorge. Caio Jorge hoje no lugar do centroavante. Pedro, né? É. Então o Cruzeiro levou só o Caio Jorge? Unanimidade, Jorge. sim, né? Não. Isso, que passou pelo menos por. 3x1. Que não foi empate, né? Não foi empate. É. E nas laterais teve empate. Isso aí. Vamos desempatar isso aí, gente. Dá mas- agonia. Gente, o William é bom lateral, mas o Varela tá jogando muita bola. Não. Eu poderia votar no Varela. Perfeito. Eu gosto mais do William Não, no todo da no carreira. William. Não, eu votei no Varela, pô. Varela, Eu votei no mas Varela. dois- Eu falei que se fosse o Royal, eu votaria no William. tá. Mas eu votei no Mas Varela. dois Só no votam no Alexandre que eu William. falei o Kaique Bruno. Só isso. Eu fico com o William pelo momento pela regularidade também. O Varela começou a jogar bem de um tempo pra cá. Não tava jogando tão Mas bem é assim. do momento, não é? Sim. Então, assim, e o William, ele foi ser titular por causa da lesão do Fagner. Antes ele era reserva do Fagner, que também já não tá mais isso tudo, né? E, pô, pra mim, vocês não botariam Alexandre, pra mim é não, loucura. eu consigo ver o Alexandre ali. Não tem problema. Mas eu quis dar esse voto no Varela. Kaique só porque eu acho que é um bom jogador. Mas Eu vale acho que- frisar. Eu acho que tem muito mais disputa no William e no Varela do que no Muito Alexandre. mais, Kaique Bruno. Muito mais. Gente, Mas eu é porque frisar, a eu característica gosto... é muito diferente, cara. Não, mas é que eu tô falando de jogador. Eu gosto mais do lateral William do que do Varela, ao longo da Se carreira for toda. assim, o Pedro é mais jogador que o Caio Jorge, cara. Não, mas eu sei disso. Então pronto, mas a eu gente tô tá votando falando o Caio de Jorge momento. por uma temporada e pelo que ele tem Eu só tô feito dando no uma campeonato. observação, amigo. Eu votei no Varela. Eu acho que o Varela falta hoje desse- Mas eu tô joga falando mais. eu estou falando do Kaique Senti Bruno do falta, Alexandre, Felipe Souza, cara. desse- E tô de momento entreveiro. também, irmão. O Alexandre jogou pra caramba no contra o Corinthians. Nossa. Eu posso Então ficar é com isso, esse né? Alexandre. Então o aí. Cruzeiro ficou favorito e agora eu quero saber de vocês qual o palpite pra esse jogo aí. Pra ninguém ficar em cima do muro. 2x0 Flamengo. Vai ser 2x1 pro Flamengo. 3x1 Flamengo. 1x0 Cruzeiro. Nada de novo sobre o sol, né? Não existe 1 a 0 nada, Bruno. Cruzeiro. Nada diferente. Então vamos Tudo mudou e aproveitar nada mudou. e vamos dar os palpites pros jogos de hoje, pros demais jogos de Vamos. hoje, tá? Vitória da Bahia e Ceará. Nossa, que jogo. Nossa. Fica com o Ceará. Senhora, Ceará numa horroroso. É crescente. no Barradão, hein? Fica com o Ceará. Ceará numa Vamos crescente. chamar o 1 a 0. Samu, hein? 1x0 Ceará. 2x1 Vozão. Breno Coelho. Caramba, é no Barradão? É. 2x0 Vitória. 1x0 Vitória, gol do... Do jogador do Vitória. Caramba, do atacante Renato lá, Kais? Renato Kais. Craque. Que Uma entrega retinha, 20 Renato. gols na temporada. Sabe aquela escalação, Renato Kais. estatísticas completamente aleatórias, assim? Palmeiras nas primeiras 8 rodadas. Isso aqui, Renato Kaiser em time pequeno. É gênio. Precisando lutar contra o rebaixamento. É bola de ouro. pô. 10-10. É bola de ouro, mano. Fortaleza e São Paulo. Você já É o que duelo, jogo é o de duelo muito do mas São Paulo verso, né? Os escudos. 0x0. Nossa. Eu fico É 1x0 com Fortaleza, tá? 1x0 São Paulo. Cara, Fortaleza tá... Nossa, Fortaleza é Cara, muito feio de se ver jogar. Vai ser 1x0 Fortaleza. E o Fortaleza, a partir desse jogo. Fortaleza Para. cresceu com o Martim Vinícius é o Palermo. único que tá É porque eu acreditando sou nisso, Lion, não cara. tem jeito. O É o Fortaleza único vai que tá acreditando. lutar É que tu é de e vai Fortaleza, brigar. né? É É impossível. que tu é de lá de Fortal, né? Sou de lá de Fortal. Não, aí você Errei? errou muito. Então vamos Paulo. pro batidão do Campeonato Brasileiro, falar dos outros jogos que são menos importantes? Não, né? Só entraram depois da nossa programação, na nossa pauta, tá? Então, por favor, torcedor, E não menos nos leve a importante. mal. Atlético Mineiro 0, Juventude 0.
Que bom que eu não vi. Meu senhor. Na terça-feira, 9h30, ninguém viu. Gente! Acho que nem o Galo viu, né? O torcedor do Galo Não viu, passa. Mirassol 1, Bragantino 1. Cara, Mirassol de novo aí. 2 jogos sem Rateando, vencer o né? Mirassol, hein? Crise E do é engraçado, Mirassol, né? hein? Porque agora a gente alça o Mirassol no status de Barcelona favorito nos 2015, jogos, né? é. Pô, mas você não ganhar do Bragantino em casa. O É, não, Bragantino mas começou sim. ganhando e o Mirassol foi buscar com o Reinaldo. Craque de Grande bola. temporada, tá? Mais uma vez o Mirassol brigando muito ali no final É o Mira. pra tentar reverter o resultado, mas dessa vez não conseguiu de novo. Sport 2, Fluminense 2. Sport. O Olha aí Zubeldia... na sua tela aí, ó. Zubeldia Pelo esporte tropeçou pela nada. primeira vez, né? Zubeldia Gol e no final. alegria. E uma Rebeldia. arbitragem péssima do senhor Rafael Claus. Como sempre, né? E a cavada do Lucas Lima? Lucas Que Limas. cavada, hein? Loucura, nojento. Partidaça de Lúcio Acosta e Martinelli. E que camisa do Sport, hein? Essa camisa é o bicho. É. Linda. Camisa azul do Sport é sacanagem. Ao contrário aqui- da camisa Azul 3. ou verde, Iago? Mais uma coisa pra ressaltar, John Kennedy voltando É. a fazer gol. De pênalti, né? Pênalti muito mal batido. polêmico inclusive. também, né? É, Varchou oba, Assim oba. como toda rodada Eu vou vai pra- ter de pelo menos 4 jogos das É. 10 rodadas. Dos 10 Agora jogos que que tem. não pode tropeçar no esporte, né? Não gente? pode. Não pode. Mesmo Mas na Ilha do Retiro. Vencendo e Isso. tomar um empate no final, não Não existe. pode. Pode, Breno? foi Nem um empate pouco. no último lance ainda. 52 Desatenção minutos, bizarra. né? Bola Desatenção aérea. bizarra. Requintes Mas- de crueldade. Muitos falam aí, né, que é o melhor técnico do Zubeldia? Não sei quem fala. da América do Sul. Você sabe muito bem quem fala. Não, mas aí é É maluco. levar em consideração o que ele fala. né? Internacional 1, Corinthians 1. 30 penalidades Bota no pro DVD. Internacional na temporada, beleza? São 50 jogos do Inter, são 30 pênaltis É um marcados. Isso é absurdo. inacreditável. Brincadeira. É uma o Patrick informação. lá, guardando. E o Gui Negão foi na rede de novo. Bom jogador do Esse Negão. aí... Bom jogador, Gustavo Negão. Esse aí vai ser vendido por uma É Guilherme, micharia né? pro Zenit de uma forma assustadora. Botafogo 2-1 no Bahia. Ganha confiança, né? Finalmente ganhando Pô, de alguém o do Bahia G6. é completamente indecifrável, né? gente? Cara, Pra mim, superestimado Bahia. tava assistindo esse Foi jogo. muito O primeiro tempo do Botafogo e do Bahia foi apático. O Botafogo saiu na frente, legal. No segundo tempo, o chefinho desencantou, fez o gol dele. Jeff, nem lembrava que ele tava lá. Little Brincadeira. Jeff. E aí o Bahia, numa falta que enganou todo mundo, inclusive o Laulinho, que fez uma boa partida, conseguiu descontar. E depois que ficou com 1 a menos o Bahia, pressionou e quase chegou no empate, tá? Também achei E muito Savarino- esquisito Cara, isso aí. No final então, do jogo, assim, o Bahia com a menos, pressionando Quando o a Botafogo. gente fala que esse Botafogo Do Ancelotinho. oscila muito, do Ancelotinho oscila, é saber que na próxima rodada ou vai perder ou vai empatar. Porque nenhum jogo consegue repetir o resultado. E, sobretudo, falar sobre o Lelink mais uma vez. É um bom goleiro, chegou com um status ali de ser esse reserva ali do John, e realmente tinha que ser, acho que o John é bem mais goleiro que ele. Só que, na minha opinião, ele tinha que ser titular no lugar do Bento. E o Bento... E eu tava conversando com... Do Neto, né? Do Neto, isso. É muito parecido a feição dos jogadores. Na base do Furacão. Os dois iguais. Só que, se fosse o Léo Link no lugar do Neto nos 2 jogos contra o Vasco, hoje, quem seria o semifinalista da Copa do Brasil seria o Botafogo, na minha opinião. Porque o Botafogo pagou muito caro por bancar um jogador que já estava tendo O gol do sequência no Vasco no campeonato. jogo da volta foi uma falha revoltante, bizonha cara. do Neto, né? E... Ah, não. O primeiro jogo foi o John e ele fechou o gol. E temos É. participação. Por favor. Vitória Moraes, inclusive, estava conversando com ela sobre esse jogo. O áudio tá estourado. Tinha falado isso mais cedo, mas melhorou, segundo as informações. Botafogo oscilando como sempre, me deixou confiante no começo, no segundo tempo deixou a desejar demais, mas acho que foi um jogo ok no final. É isso, ganhou de 2-1, 3 pontos. O resultadismo, se Exatamente. se Se empatasse, empatasse era crise. inacreditável. Como ficou 2-1, Não. então tá bom, foi jogo ok. Vitória importante. É o que eu falei, ganhou a primeira de alguém do G6, né? Finalmente, o Botafogo parece E chegou no G4, né? É verdade. verdade. Isso aí. O Bahia, o Rogério Ceni tá atacado, né, bicho? Ele no jogo contra o Palmeiras, ele já alfinetou o Abel, falou, pra um time que joga só em ligação direta, tá reclamando de campo por quê? É. Aí agora ele foi criticar a torcida do Botafogo, falou, não, porque com 8 mil pessoas aqui, a gente tava praticamente em campo neutro, tem né? que ser falado também, Caramba, cara. bicho, o cara tá só que- espetando, filho. Falou de ligação direta e o Bahia venceu o Não, Palmeiras com ligação gol de direta. ligação direta. Inacreditável. Pô, cara, não dá. E tu fez o gol de uma falta também. Então, assim, pô, não tem nessa bola exatamente. toda. E só pra falar de torcida, cara, 8 mil torcedores Do atual campeão do brasileiro. atual campeão brasileiro e da É Libertadores um absurdo. brigando pelo G4 contra um rival direto do G6, não existe colocar 8 mil pessoas no estádio. Num jogo de horário nobre da televisão brasileira, cara, isso não existe pra mim. Então tem que ficar aí, a gente falou isso no clássico já entre Botafogo e Fluminense.
O clássico foi no Maracanã, então fica muito em função do Deu Fluminense. 12 mil pessoas. 12 mil cabeças, 15 mil presentes, 12 mil pagantes. Não. 19 mil presentes. 15 agora mil, mudou. 12 Eu mil falei pagantes. o número errado de propósito, eu sabia que ele ia vir. Não foi, foram 15 mil presentes e 12 mil pagantes. tá, mas agora enfim. mudou muito você tá também. Enfim. Tudo bem. 4 mil tudo bem, pessoas, tá errado. era metade do que tinha no Newton Santos. Santos 1, Grêmio 1. Ótimo jogo também, tava vendo esse Para. jogo. Sério mesmo, tava vendo os dois simultâneos, cara. Para. O Santos melhora sem Neymar e, mas- sobretudo, melhora muito com o Vojvoda, tá? Assim, Não, isso é fato. é bizarro. Quem diria que o Voivoda seria melhor do que o... Que qualquer... César. Do que o Mas do Cleber quem, Xavier, né? mas quem abriu o placar foi o Grêmio, né? Vamos, meu Grêmio. Teve um gol anulado de um bate-rebate, chegou na área, fez o gol, acabou sendo anulado, foi pro intervalo com 0-0 no segundo tempo. Foi um pouco mais municiado. E o gol do Santos, cara, assim, a bola parecia que ia sair na lateral, não saiu, e um contra-ataque muito rápido pra incendiar a O torcida volante santista que Arthur tava lá. tá jogando, né? Eu vi um tweet hoje mais cedo do cara falando, nossa, o Arthur é top 3 volantes do Brasil e nem sei se é o terceiro. Aí eu fui ver o vídeo, né, que ele tinha compartilhado pra justificar a opinião dele. Ele pega a bola no meio campo, gira pra um lado, gira pro outro, gira de novo e dá o passe pro lado. Assim, que eu ele falei, fez não é a carreira possível, Parecia o né? Lucas Freitas na pelada. Não acho ele mau jogador, acho que ele, pro Grêmio pode acrescentar muito, mas Eu achei um cara que acrescenta pro Grêmio, pela identificação. Porque tem Brahim? o quê? Brahim? não, O atacante? não, esse é pro Santos. Não, né? o Esse é do Santos. Arthur. tá. Acho que é um cara que qualquer jogador ali que seja minimamente ok vai agregar pro Grêmio e pro Santos também. O Lautaro Dias também, né? Tem entrado, tem feito... Incrivelmente tem jogado bem. Tem né? jogado no bem. Cruzeiro, nada. Então, assim, acho que pra esses times que estão brigando na parte de baixo da tabela, qualquer jogador que chega, que consegue jogar, já valoriza muito, melhorar. E sobe muito o Inclusive, patamar. Qualquer Bilal, jogador né? que chega e consegue É. jogar é brincadeira. Inclusive o Bilal, O né? Bilal que não entrou ontem. Não, Passou em branco, né? não. Ontem não era o Passou dia. em branco. Passou em branco. Jogou no final de semana, no fim de semana ele atuou, mas dia de semana parece que não. É. Ao que tudo indica. Tava desmotivado. No fim de semana. Enfim. Olha os caras, velho. Você é bobo, hein? Você que puxou, cara, Eu você não que puxou. não puxei o Bilal, não, cara. Tá falando de futebol, Tá falando cara. de futebol. É. Chamei o cara de Brahim, inclusive. É. Vocês que vieram com o Não, sobrenome. mas tem que falar o nome do cara. Mas pô. enfim. Vamos falar então da CBF. Mudar de assunto, sair do Brasileirão. Que na próxima segunda-feira tem mais Brasileirão aqui. A gente vai trazer os jogos da 27ª rodada. Mas a CBF ontem teve 2 anúncios muito importantes. O primeiro deles aconteceu durante a manhã. Dezenas, centenas, milhares de mudanças no calendário de futebol brasileiro. Tudo provocando muito impacto. Não é isso, Vinícius Lima? Você que decorou o PDF Nossa senhora. da Confederação Brasileira de Futebol Ontem eu tive um pane. Mas, assim, para fazer as matérias. a gente soltou pelo menos 5 matérias, né, sobre isso. Se não foram 5, foram 4. Da Copa Verde vai sair? Se sair, Já vai ser saiu, 5. pô. Saiu da Copa Verde? Ah, Saiu. então. É porque até ontem não tinha. Mas enfim, Saiu um vídeo também, né? saiu um vídeo também do Brando Coelho. Vídeo meio. Mas ok. Tá informativo, Que pelo menos. maldade. E saiu um carrossel O também, a apresentador, Gazeta, nas redes A sociais latinha que e no site. maltrata. Você pode conferir com detalhes todas as mudanças. Principal mudança: Campeonato Brasileiro? Começa com ela? Principal Eu acho que mudança, é a que mais principal salta pra aos mim é a olhos. Copa do Brasil, cara. Copa do Não. Brasil? Pra mim é Não, acho que principal. pra mim é que salta Você mais tem um os olhos. Brasileirão de janeiro a dezembro agora. É a única primeira vez que isso acontece, né? Eu acho que nacionalmente é que mais salta os olhos é a do Brasileirão. Eu também acho que é. É a mudança que mais melhora muito. abrupta. Talvez Cara, assim. você vai ter ao mesmo localmente. tempo Brasileirão e estadual. Não, isso é muito Isso legal. é uma coisa que remete muito aos anos 80, né? Porque eu lembro que o Flamengo em Nos 81... anos 80, paizão. Você lembra, né? Não, Viveu ali, né? foi criado ali, né? Não, mas se eu não me engano, o Flamengo em 81 foi campeão brasileiro e carioca, tipo, em questão de semanas. Porque naquela época o estadual era disputado Era no final do ano. no final do ano, sei. assim. Muito legal, assim. E começa em janeiro, termina em dezembro, tem a pausa ali em julho pra Copa do Mundo. E agora todo ano acho que vai ter uma pausa, né? Já estão estudando, inclusive, pra 2027, pra ter a mesma pausa pra Copa do Mundo feminina que acontece no Brasil. Tem que pausar. Agora a gente tem Copa do Mundo de clubes, que esse ano já paralisou, por exemplo. Então, acho que todo ano vai ter um evento esportivo que vai... Talvez em 2028 não, porque é a Olimpíada. Talvez seja mas em isso. 2029, que é a próxima Copa do Mundo de Clubes, Isso aí.
probabilidade que mantenha essa Inclusive parada de por novo. talvez ser no Brasil, né? Então, a CBF tá Exatamente. pleiteando por causa disso. Mas podia, né? Podia ser muito. Nossa. Isso é muito. Aí 2030 já tem Copa do Mundo de novo e por aí. Isso aí. Eita glória. Mas, Brasileirão, a mudança circunstancial é essa. A outra mudança também, os 20 clubes da Série A vão disputar a Copa do Brasil. Isso aí fez a boa pro Fogão, hein? Pra muita gente. O Fogão tava ameaçado de ficar fora da Copa do Brasil 2026. Botafogo, Atlético Mineiro também, esses times aí que estão brigando na parte de baixo da tabela. Inclusive o Corinthians, ano passado, quase não foi pra Copa do Brasil. Inclusive bateu a semifinal agora por causa disso, né? Teve uma crescente bizarra no segundo turno. Então, assim, os 20 times vão jogar a Copa do Brasil e vão entrar na quinta fase. Que é pré-oitava de final. Exatamente, ou seja, vão ter ainda mais duas, teoricamente, fases a mais, 2 datas a mais de campeonato na Copa do Brasil. E pro Brasileirão, só pra gente começar o debate aqui. Boa. Gostaram dessa mudança? Gostei muito, cara. Você Gostei estica o muito. campeonato, então. você dá mais espaço pra ter respiros ali, ou até mesmo encaixar um jogo que tá faltando ali, mano, um jogo atrasado, né? E é um Brasileirão que não muda só na Série A, né? Ele muda também em outras divisões, aumenta a Isso. Série D, modifica Série a Série C C, também, aumenta também. Vamos falar de Série D mais tarde, que aí fala exclusivamente de capixaba, e a gente puxa agora pra Copa do Brasil, que eu falei que também é uma competição que vai ter muitas mudanças, cara. Primeiro que ela inchou, né? Exatamente. Aumentou, né? É, Ganhou umas 2 fases, né? 2 ou uma? Uma fase. Eram 4, não era? Agora vai até a quinta fase. e os times E da oitava Série A de final. entram. Isso, aí. e até a quinta é jogo único. Exatamente. Ó, a Copa do Brasil começa dia 18 de fevereiro e termina dia 6 de dezembro. Vai ter um aumento de 92 times para 126 Isso clubes foi. Em 2026. Isso. Em 2027 é 128. em né? 2026. Isso tudo pro ano que vem, beleza, gente? Só para deixar claro. Os times da Série A vão entrar direto na quinta fase e vai ter um crescimento de 80 vagas para 102 vagas destinadas às federações estaduais. E aí é nisso que a gente entra no que afeta os times capixabas diretamente. Né? Hoje, quem disputa a Copa do Brasil são os 2 finalistas de Campeonato Capixaba. Nesse ano, né, foi o Rio Branco e foi o Porto Vitória. Eles já estavam classificados para a Copa do Brasil, mas aí abre mais um critério de participação. E aí entram... ranking das federações Isso aí, o ranking de das futebol federações. do Brasil. E a Federação Capixaba, hoje, elas ocupa a 21ª colocação. E no critério da CBF, as federações do 15º ao 27º têm direito a 3 vagas. Sim. Ou seja, o Espírito Santo tinha 2 vagas na Copa do Brasil e passa a ter 3. E agora que a gente entra em um dilema, né? Os 2 classificados via torneio das federações eram Rio Branco e Porto Vitória. E hoje a gente não sabe qual será esse terceiro time capixaba que vai disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Tem muitas prerrogativas, não muitas, né, mas tem algumas prerrogativas. Porque, por exemplo, Série D, a gente vai falar isso depois, vai ser sobre o ranking nacional de clubes. E aí, nesse ranking nacional de clubes, o melhor clube capixaba ranqueado é o Real Noroeste. Em 94ª ou 6ª... 96º lugar. Né, no lugar 96 do ranking, 526 pontos, uma coisa assim. Então, teoricamente, é o melhor capixaba. Se for por esse critério, seria o Real Noroeste. Isso aí. Só que, como não tem nenhum critério, não tem nenhum regulamento, tanto da Copa Espírito Santo quanto do Capixabão, uma terceira vaga, então essa está em aberto. Porque, pelo critério da CBF, é pelo ranking nacional de clubes. E aí, por exemplo, se a Federação Capixaba quiser fazer uma seletiva, ela pode fazer. Pegar os semifinalistas do Campeonato Capixaba tirando os 2 finalistas, né? E aí fizer uma final entre os 2. Foi Desportiva e Real Noroeste, foi isso? Isso. Se eu não tô enganado? Pode ser. Se quiser pegar, por exemplo, o campeão da Copa Espírito Santo, o Vitória. O que, na minha opinião, não teria nada a ver. Eu acho que assim, a gente tem hoje algumas vertentes que são mais fortes. Primeiro é o ranking. Isso aí. Que é o Real Noroeste, que entraria pelo ranking, melhor time capixaba no ranking nacional de clubes, seria justo. Segundo, falo muito da Copa Espírito Santo, né? A Vitória é o campeão da Copa Espírito Santo. Mas, previamente, a Federação de Futebol Capixaba, FES, ela estabeleceu que apenas o Capixabão levaria os clubes para a Copa do Brasil. Tanto que são finalistas e semifinalistas. A Copa Espírito Santo não entrou nesse critério. Então, não tem por que ela entrar agora. Depois. Não faz o menor sentido. Se campeão e vice já estão classificados,
buscaríamos os semifinalistas, que, né, eliminados, que nesse caso são Desportiva e Real Noroeste. Quem teve o melhor índice técnico da competição, entre os dois, foi a Desportiva. Fez uma campanha sensacional, parando ali no Rio Branco, no Clássico. A única derrota que teve na competição inteira foi justamente na semifinal. Então seria um critério muito aceitável a gente ter o terceiro colocado do Capixabão. Seria ótimo. Uma terceira opção seria uma seletiva, né? Já que também não estava previsto em regulamento, então eu pego ali e faço essa seletiva, talvez entre a Desportiva e Real Noroeste, ou então aí eu quero fazer essa seletiva da forma que eu planejo, trago Porto Vitória e Vitória também, faço um Porto Vitória já tá na competição, né? Talvez Porto um outro Vitória time. Então Vitória e mais um time, enfim, um triangular ou, né, um quadrangular. Então é uma informação que a gente não tem, que a gente já demandou à Federação de Futebol do Espírito Santo e eles ainda estão analisando, estão vendo as possibilidades com a CBF, então isso não está estabelecido, então a gente está aqui especulando e trazendo as possibilidades. Sim. E agora é aguardar qual time que será o beneficiado aí para pegar essa Lembrando que não seria a primeira vez que a gente teria uma seletiva para definir alguma coisa no Espírito Santo, né? Em 2016, se não me engano, teve uma seletiva para definir quem iria para a Série D. Não, até anteriormente, no Campeonato Brasileiro de 74 ou 78, se eu não me engano, haviam seletivas para quem disputaria o brasileiro. A primeira, inclusive, foi entre Desportiva e Rio Branco. Algum pitaco de qual agrada mais vocês? Qual solução agrada mais? Qual agrada mais? Qual agrada mais? Cara, ou qual é mais justo? Não é o que mais me agrada, mas acho que vai acabar pingando no ranking mesmo, mais fácil. E eu acho que pra federação também não se complicar. E acho que ela vai pegar pelo ranking nacional. E aí a gente entra agora sobre o ranking nacional, sobre a Série D. Como o Real Noroeste já vai ser beneficiado pelo ranking, talvez jogar essas duas vagas. A dúvida é, será que o Real Noroeste, com a estrutura que tem hoje, com o investimento que tem hoje, obviamente fez nos últimos 5 anos, tem tido uma certa... Teve uma hegemonia ali no futebol capixaba, conseguindo um tricampeonato, só que hoje não é da mesma forma. Ficou um pouquinho para trás. Será que tem perna? Será que tem casco suficiente para jogar 2 competições nacionais? Tem essa dúvida também. A gente nem sabe se o Real Noroeste, se fosse convidado... não, pode ser você, vai querer jogar? Não sabe também. Mas ontem o Fallen conversou aqui com a redação e ele foi... Flores. Confundindo os Fs. O Flores conversou aqui com a redação de A Gazeta e ele foi bem claro em falar que o time vai se preparar para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Que tem um gap aí para poder se reforçar e que vai brigar pela classificação para a Série C. Tipo assim, ele acredita que tem tempo suficiente para investimento e montar um time competitivo. Perfeito. A Copa do Brasil começa um pouco antes, começa em fevereiro. Mas por ser uma competição que traz muito recurso financeiro para os clubes que estão no nível do futebol capixaba. Jogo único também, né? Nessa última Copa do Brasil foi R$830 mil apenas para entrar em campo no primeiro jogo. Com reajuste, juros, enfim, vai bater em R$1 milhão, só para você disputar. Então eu acho muito difícil um time capixaba, Vinícius, abrir mão disso. Por mais que não esteja preparado. Concordo pela visibilidade, pelo dinheiro, pela possibilidade de patrocínio, de fazer renda. Então, a gente... E você falou sobre o Real Noroeste, e a informação que a gente deu ontem à Gazeta foi justamente essa. O Real Noroeste vai disputar a Série D. Inclusive, a gente conversou com o Sidney do GE Globo, né? Conversou com o Flores Rocha, e eu vou até abrir aspas dele para falar exatamente o que ele falou. A federação já nos comunicou sobre a vaga para a Série D. Fecha aspas aqui. A federação não confirmou nada para a Gazeta. Isso. Mas, segundo o Flores, a federação entrou em contato com o Real Noroeste e falou que a vaga é deles. É importante ter essa oportunidade novamente para ter certeza que o clube vai se esforçar ao máximo, e pode ter certeza que o clube vai se esforçar ao máximo para atender e representar bem o estado novamente. Vamos reforçar o máximo possível. E vale lembrar que o Real Noroeste, nos últimos 5 anos, é o time que mais disputou a Série D aqui do Espírito Santo. 3 Série D seguidas, então inclusive tá muito bem ranqueado na CBF justamente por causa disso, né? Bateu 3, 4 Série Ds aí seguidas, então assim... Passando de fase, obtendo pontuação. Exatamente. É um time que, se reforçar, a gente fica na expectativa realmente de que consiga ótimos resultados, porque a Série D muda muito. E vai passar a ter agora... Rapidinho, só que vocês pipocaram, falaram que o Real Noroeste é mais fácil pelo ranking para a Copa do Brasil, eu vou falar que mais me agrada. Seria Desportiva Ferroviária. Eu não queria falar para não falar que time que eu queria lá, né? Mas Desportiva Ferroviária, com o desempenho estadual, que foi a competição escolhida pela FES para levar para a Copa do Brasil. Então que siga o modelo. E para os jogadores conhecerem, né? Que maldade. Não, é mais recente. É mais recente, faz mais sentido que na conjuntura atual que a Desportiva vá do que o Real Noroeste. Propriamente, pelo que a gente falou, o Real Noroeste não é mais aquele Real Noroeste, pelo menos não por agora, ainda que a Desportiva também esteja descaracterizada, cada vez
não cada vez mais, mas ainda um pouco desorganizada, eu acho que, como você disse, começou botando pelo Campeonato Capixaba, beleza, então vamos até o fim assim, nem que haja uma seletiva, como foi dito, entre os dois times que chegaram nas semifinais, mas que parta de algo que tem a ver com o torneio que fornece as vagas gerais pra competição. E nada contra o Real Noroeste, gente. Nada. Se for também Não, vai com ser muito certeza justo, não. porque é o melhor do ranking, porque fez isso dentro do campo. E a gente nunca né? pode duvidar da capacidade do Real Noroeste, né? Porque é um time que tem essa característica, inclusive. Todo ano começa ali, ninguém sabe muito bem como é que vai ser, ninguém conhece muitos jogadores e do nada E bateu a semifinal do Capixaba. batendo em todo E mundo. jogando em casa, cara. Não, é ali, difícil. ali no Rochão, até o Juventude tremeu ali, filho. Sobre as anos atrás. Vamos pra mudanças Série D, vai. estruturais da Série D. Passam de 64 É que eu para mais gostei, tá? 94 Só pra clubes. deixar registrado. São 96 ou 94? 96. 96. De 20, 64 64 pra para 96. 96. Então, vou corrigir depois. E... Ah, tá, beleza. E aí, sobre isso, não abriu uma terceira vaga como na Copa do Brasil, né? Isso O aí. regulamento da CBF não é... A deixou vaga claro. na Série D não é pelas federações, federações. e sim pelo ranking de clubes. Então, as vagas estão Não, lá. não. Continua tendo pelas federações. Isso aí é fato. Ah, sim, as duas que já tem. Só que as duas que já tem, Isso. continuam tendo pelas federações. Rio A Branco e diferença Vitória. não necessariamente duas, né? Tem federações pelo ranking que vão ter mais oportunidades. Rio de Janeiro, São Paulo, times do Nordeste, por exemplo, Estados do Nordeste, por exemplo, são assim. O Espírito Santo hoje tem 2 vagas pelas federações. Só que a mudança principal é os times que avançam, os 28 times, né, que avançaram nessa temporada da primeira fase, da fase de grupos, para a segunda fase, carimbaram o passaporte direto para a Série D do ano que vem. Ou seja, o Rio Branco, que foi o time capixaba, estava entre Porto e Rio Branco, né? Porto Vitória e Rio Branco. Rio Branco passou para a segunda fase. Só que, coincidentemente, o Rio Branco também foi campeão capixaba. Ou seja, o Rio Branco já tinha uma vaga para a Série D do ano que vem. Sim. Ou seja, ele já estava garantido na Série D de 2026, junto com o Vitória, que foi campeão da Copa Espírito Santo. Só que, por ele ter avançado de fase, essa vaga de campeão capixaba fica em aberto. E não vai pro vice, não vai pro vice da Copa Espírito Santo. Não vem pra federação. Não vem pra do Espírito federação. Santo, vai pro ranking da CBF. Exatamente. E aí, no ranking da CBF, o Real Noroeste é o melhor colocado em 96º lugar. Mas isso, Vinícius, é bom deixar claro que não é necessariamente por ele ser capixaba. Exatamente. É só por ele estar mudar. bem colocado no ranking. Perfeito. Lembrando que dos times da Série A são 20 na frente, na Série B são 20 na frente. Então esse ranking na Série D começa lá no número 60, 65. Então o 96º, numa competição com 96 clubes, É o é óbvio 30. que ele vai estar. Porque ele é o número 30. Isso tirando os times que estão melhores colocados que o Real Noroeste e que avançaram de fase Exatamente. na primeira fase, como é o caso de provavelmente dos 28 times, né? Não dos 28, mas de pelo menos 20 Sim. que avançaram. Então, assim, e aí fica claro que, matematicamente falando, o Real Noroeste é o time que vai conseguir essa vaga. O próximo time capixaba no ranking é o Rio Branco de Venda Nova, que é o em número 147. 147. Aí já fica um pouco mais longe pra chegar. Pode chegar? Pode ser que sim. Mas... Matematicamente falando, a gente não as tem chances- ideia de como essa as lista vai chances rodar. são bem menores. Exatamente. Porque Então, se tivesse um fica pouquinho melhor ranqueado, o Espírito Santo hoje teria 4 vagas já Sim. na Série D. do Cara, eu Campeonato acho que essa Brasileiro. mudança da Série D pra mim foi a melhor de todas, assim, porque garante uma coisa que é o que mata na Série D, que é a falta de estabilidade. Sim. Só do fato de Isso aí. você avançar e agora a Série D é uma série que tem permanência, antes não tinha permanência, ou você subia ou você tava eliminado você e tinha obrigatoriamente tinha que ganhar um tinha campeonato que capixaba, um estadual. lutar pra conseguir a vaga de Isso aí. novo. Agora, se você avança pra uma fase que o Rio Branco já alcançou, porque o que acontece? Agora adicionou-se mais uma fase, né? Tem a segunda, tem a terceira fase, aí tem as oitavas. Antes era primeira fase de grupos, depois segunda fase e aí as oitavas. Rio Branco chegou até as oitavas, ou seja, ele avançou a um primeiro mata-mata e avançou desse primeiro mata-mata. Só que no regulamento novo da Série D, os grupos vão permanecer, não lembro exatamente a quantidade de números. São acho que 16 grupos de 16 6 clubes. e 4 avançam. 4 avanços. Os 4 melhores colocados. Aí obviamente. você vai pra essa segunda fase, que é o primeiro mata-mata. 32 grupos de 2 clubes. É mata-mata. isso? É grupo de 2, mas tipo assim, é mata-mata. Loucura, mas tudo bem. É porque aí de volta eles falam que é Perfeito. grupo, mas assim, é mata-mata. Se você avançar dessa fase, desse primeiro mata-mata, você já tá garantido no outro ano. E é um grupo de 6 que passam 4. Passam 4. E aí você avançando esse primeiro mata-mata, que é uma coisa que o Rio Branco fez esse ano, que avançou da Luverdense com facilidade, Sim. ele já tá garantido. Então se ele repetir a campanha desse ano, no ano que vem, ele já tá garantido de novo no outro ano. Então assim, é uma estabilidade que é boa, que é importante para os clubes
terem calendário sempre, continuarem mantendo o planejamento. E é importante porque não é tão difícil de alcançar para a nossa realidade do futebol capixaba. Porque o Rio Branco mostrou que não é impossível. Com o time que ele montou, com o investimento que ele fez, não é tão difícil pensar que um time capixaba consiga todo ano se manter disputando a Série D. É a sensação de que antes você tinha que dar um salto pra chegar no degrau de cima e agora você tem mais degraus pra chegar até lá. É uma sensação de que todo ano tinha 2 capixaba diferentes lá. Exatamente. Era Vitória em Real Noroeste, Rio Branco e Porto Vitória. Ou às vezes até um Real Noroeste e outro Real Noroeste completamente diferente do que era o... Porque ele, quando foi eliminado, não tinha certeza que iria estar lá de novo. Não sabe pra que vai se programar, se é pra uma Série C, se é pra um ano sem competições nacionais. Isso aí. E só pra corroborar agora de novo o formato de disputa, o Breno já falou, primeira fase com grupos, 16 grupos com 6 clubes, partidas de ida e volta. Os 4 melhores avançam. Segunda fase são 32 grupos de 2 times, partida de ida e volta. Terceira fase, 16 de 2 clubes, ida e volta também. E todos esses garantem fase na Série D. Aí chega nas oitavas de final, são 8 grupos de 2 clubes, partidas de ida e volta também. Quartas de final, depois vem playoffs. E aí acho também outra diferença. E são disputados entre os times que não avançaram à semifinal, ou seja, disputaram as quartas. Quem perdeu as quartas e caiu, perderam, tem mais uma chance. Vão para os playoffs, porque aí esses times vão ter mais uma chance de, caso vençam, se classificam para a Série C do ano que vem. São de 4, saem 2, né? Isso, exatamente. Ou seja, repescagem. Repescagem. Ou seja, além de tudo, ainda aumentou o número de times que sobem, né? Exatamente. Antes eram 4, os semifinalistas subiam, agora são 6, ou seja, ficou ainda mais fácil subir, né? Proporcionalmente falando, não. Continuando da mesma forma. Isso foi até, inclusive, deixou claro a CBF. Só que quando você aumenta de 4 para 6 vagas, no lúdico fica meio que essa ideia realmente. Porque mesmo perdendo nas quartas de final, você ganha mais uma chance, entendeu? Então, isso influencia diretamente, acho que também no psicológico dos times, enfim. Eles não jogam a vida, entendeu? Exatamente. Eles não precisam... Não é erro zero, entendeu? Porque se ele errar, ele não tem uma segunda chance. E sobretudo a gente tá falando aqui sobre o esporte capixaba, né? Sobre o futebol capixaba, mas isso ajuda o futebol de outras federações que também são sucateadas, que também estão passando por um processo de transição, de evolução, de investimento, de times virando SAF, de realmente credibilização em projetos novos de futebol. Então, assim, a gente fica muito feliz, obviamente, com a visão capixaba, com esse capixabismo, né, que a gente tem, só que pensando pro bem do futebol nacional, isso também influencia diretamente, e acho que foi uma decisão muito acertada da CBF, da comissão, do STAMI, e acho que é a primeira vez que eu falo essa frase na minha vida inteira. Uma decisão acertada Parabéns, da CBF. CBF. Parabéns. Outro destaque da CBF foi... Os regionais, né? As competições regionais. Caraca, eu tava algumas esquecido. mantidas, muita coisa, cara. outras novas. E outras reformuladas, né? Outras reformuladas, e entre a polêmica aqui pra gente é a criação da Copa Sul-Sudeste. Sim. Sem o futebol do Espírito Santo, que está, curiosamente, olha só, geograficamente localizado na região sudeste. Para surpresa de muitos, né? Porque eu já tive casos assim, eu entrei no Uber, o cara perguntou de onde eu era, eu falei, Espírito Santo, conhece? Não, eu não vou muito pro Nordeste, não. Impossível. Então, assim... Acontece. É raro, mas difícil. acontece. Enfim, e essa é uma resposta que a gente ainda não tem. A gente já cobrou um posicionamento tanto da CBF quanto da FES para entender por quê, né? Porque o Espírito Santo, que tem times que nos últimos anos já participam da Copa Verde agora que foi desmembrada, né? Braços, né? Que um é a Copa Verde Norte. É só como se fosse o Super Bowl, assim. Isso, é um jogo só isso aí. que define a taça. Entre a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste, e os times capixabas estarão na Copa Centro-Oeste para a Copa Verde, mas ficaram fora da Copa Sul-Sudeste. Isso aí. Então, queremos explicações. Copa... Dito isso, eu não sei se é muito bom a gente mexer nisso, não. Não, hein? Deixa quietinho a gente jogando contra o Centro-Oeste. Tá em aberto, hein? Lembrando que os clubes de Libertadores Sul-Americana não jogam no Sul-Sudeste. Não jogam nenhum regional. Nenhum time que Nem joga a competição Copa do Nordeste. Comembol. Então, assim, o time capixaba que se tivesse essa competição enfrentaria Vasco, Flamengo, Cruzeiro. Não enfrentaria, tá? E outra coisa, né? Se, sei lá, igual a gente tem... Inter de Limeira. A gente tem a Conference League agora tá lá na bolo, Europa, né? Que tá no bolo. A gente tem a Conference League na Europa. Se a Comembol inventa de fazer mais uma competição aí pra times Aí não de vai terceira... ter time pra jogar Não, regional, cara, né? Perfeito. Meu ponto é, times que jogam competições Comembol. Sim, então, independentemente se é Sul-Americana, Libertadores ou uma competição que a Comembol inventar de fazer, esses times não fazem parte dessas duas competições regionais. Ou seja, você não enfrenta a elite de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Não. Enfrenta. Fizeram até uma simulação de quem jogaria esse ano se tivesse esse regional. Ia ser, sei lá, Bragantino, Criciúma, Nova Iguaçu, assim, os times bem abaixo, assim, do... Então não é uma distância tão grande, o time do Espírito Santo não poderia estar, sabe? E o Espírito Santo não tem... Santos. Tem duas Santos vagas, jogaria. né? São 2 vagas para a Federação do Espírito Santo, para 2 times jogarem essa competição.
só que ainda não se sabe quem vai jogar. Tá em aberto os clubes Duas que vagas. vão... São 2 vagas. Ainda estão abertos os clubes que vão participar da Copa Centro-Oeste, porque, mais uma vez, nenhum regulamento, tanto da Copa Espírito Santo quanto do Capixabão, previa uma vaga na Copa Verde, que esse ano, inclusive, teve, né? Então, assim, o Rio Branco venceu e o Porto foi vice do Capixabão. Vitória venceu, o Porto foi vice. Não se sabe quem vai disputar. E aí sim, eu acho que abre um precedente para talvez uma seletiva, mais do que, inclusive, a Copa do Brasil, Muito tá? mais. Porque talvez pro Rio Branco, que vai ter Copa do Brasil, vai ter Série D, além de Capixabão, talvez não seja tão legal, não seja tão... Porque são muitas datas, né? Eu acho... O mínimo de... Rapidinho, Breno. Uhum. São um mínimo de 5 datas por cada clube. Ou seja, o Rio Branco obrigatoriamente vai se deslocar, vai fazer uma viagem muito desgastante para Mato Grosso do Sul, para Goiás, quem sabe aí para Mato Grosso, enfim, jogando em casa também. Então, assim, são mais 5 datas, além de estadual, além de Série D, além de Copa do Brasil, que talvez não seja tão interessante pro Rio Branco propriamente dito. Pro Vitória também, né, que vai disputar a Série D, mas não vai ter Copa do Brasil. Mas, enfim, essas 2 vagas estão em aberto. Então, acho que é interessante também a gente ficar de olho aí em como a federação vai remanejar isso, porque, querendo ou não, isso também dá calendário para outros times. E se tem Rio Branco não querendo jogar, uma Desportiva Ferroviária da vida, isso é muito legal, muito interessante para disputar uma competição nacional. Só para encerrar minha participação no programa de hoje, eu acho que a Federação de Futebol do Espírito Santo tinha que distribuir essas 2 vagas para equipes que não disputam nem Copa do Brasil e nem Série D. Então tinha que ter Rio Branco e Vitória na Série D e Rio Branco e Porto na Copa do Brasil. Vai jogar a Copa Verde, vai ser Desportivo e Real Noroeste. Perfeito. Ou Desportivo e sei lá quem. Enfim, assim, tem que ser 2 times diferentes pra gente conseguir manter calendário para mais equipes, para uma maior quantidade de equipes possíveis, Capixaba jogando mais tempo. De vez em quando você acerta, hein, Breno? Concordo com você. Obrigado. Pra gente passar a régua... Dá o cortezinho e manda lá pro Gustavo Vieira, por favor. E só pra gente fechar a régua no programa, que vocês falaram hoje, hein? São 13h17 Mas hoje rendeu legal, né? Tinha uns de assuntos brincadeira, hein? maneiros. Não tem nem participação pra isso. Não falamos nem de seleção. É verdade, não Mas falamos de seleção brasileira. 1 minuto pra seleção brasileira, convocação. Paulo Henrique. Quer que eu leia aqui a convocação rapidinho? Fiquei feliz. Vai ler a convocação. Fiquei feliz tem por não convocação ter em produção? ninguém do Brasil. Tem? Só do Tem Flamengo. convocação, tem. Vamos ver aqui, discutir. Jogo rápido, que Papo. o Farley tá doido pra ir pra CBN, que tem o CBN cotidiano. Vai não, Farley, hoje? Então tá bom. Então fica aí. Então vamos, É. fica vamos aí. destrinchar então a seleção brasileira. Goleiros, Ederson, Bento e Hugo. Lembrando Alisson que se o machucou. Alisson se Sem machucou. Alisson, pra tá? mim é isso. É isso? Perfeito. E o Ederson tem que ser titular. Ah, sim, né? Tem que ser. Tem que Não, ser. é porque eu vi gente falando que o titular tinha que ser o Hugo, tá? Não, eu vi gente falando isso. Ele acha que o Ederson é titular. O Hugo entra Mas pra pegar por pênalti. eliminação. O O Ederson vai Ancelotti pegar parece que ele falou que ele queria chamar o Hugo pra jogar. pênalti. Não sei. Eu sei que ele quer um pegador de pênalti que ele sabe Que que Hugo entre é os esse? goleiros principais ele não tem. Conversei nem o com ele, Alisson, conversei nem com o ele. Ederson e nem o Bento. Mas o Exato. o Hugo é. Então tem uma vaga aí que pode O pintar Rossi, pro Hugo. por acaso, é argentino, gente? Vamos lá, laterais. Caio Henrique, Ok. do Mônaco. Gosto. Eu acho que tinha que dar mais um. Ele tinha que jogar esses jogos aí. Porque, na contra a Bolívia lá, sacanearam com o cara, né, velho? Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Douglas Santos. 3 laterais esquerdos. Carlos Augusto não me 3 convence. laterais escudos. E Douglas Santos, pra mim, tá meio que assim. Tá naquele bolo, tipo, jogou bem contra o Chile, tem que ser chamado de novo pra ver se continua, né? É um em cada jogo. A diferença dessa convocação pra última é que na última foram 5 zagueiros e 4 laterais. Esses foram 5 laterais Mas e é 4 porque era pra zagueiros. ser 3 laterais também. O Alexandre tinha sido chamado E foi junto com os cortado. 2 ali e foi cortado por lesão. Perfeito. Enfim. Mas na lateral esquerda, é isso mesmo hoje? É isso, sem Cara, Carlos é. Augusto pra mim. Sem Carlos Augusto. E o Alexandre, quando tiver bem... você Também acha não que- precisa, não. Também não Acho que precisa. Vai depender de como o Caio Henrique for, né? Porque pra mim o Douglas Santos, se mantiver a pegada, já garantiu. Agora tem que ver como o Caio Henrique vai jogar. Se ele for bem, mantém, se não, troca Eu pelo acho que o Douglas Alexandre. Santos já está na Copa do Mundo, tá? Pela Ah, forma como... acho que foi um jogo, né? Vamos o com calma, Não, né? não pelo que ele fez, mas porque o Ancelotti aparentemente gosta muito dele. Assim, Nas laterais direita, É isso aí. Wesley e Wanderson, é isso? é. Eu acho que é isso, Em tá? condições Sim. normais, Em né? condições normais de pressão e temperatura. Sim. Mas o Wanderson se machucou ontem, logo que começou o jogo na Liga dos contra o City, Campeões. Se machucou, foi cortado, o Ancelotti deve anunciar hoje ainda. Quem deve ser esse nome? Tem alguns nomes, né? direita, Tem o Paulo Henrique, Ian tem Couto. o Ian Couto. Eu acho que o Ian Couto está na Acho que o frente. Ian Couto tá na frente. É. E depois Paulo Henrique. Iria com esses nomes, ok. Na zaga, a volta do Militão, hein? Militão, Beraldo, Gabriel Magalhães e Fabrício Bruno Marquinhos fora. Beraldo me incomoda. Não sei Muito. como é que tá a situação do Bremer, que se tiver bem pra mim tem que ser chamado.
E, assim, eu não confio muito no Magalhães pra ser titular absoluto, tá? Pra mim, a minha zaga titular absoluta era Militão e Marquinhos. Eu acho que o Fabrício Bruno é nem tá, o achei que melhor você falava zagueiro Militão e Fabrício Tá, Bruno, tá, eu ia ter do uma 5 Brasileirão. aqui. Acho que tem pelo menos 2 à frente dele. Léo Ortiz, pra mim, seria melhor que o Fabrício Bruno, mas eu entendo também. Só não acho que é jogador pra pensar em Copa do Mundo. Pra mim, Éder Militão e Gabriel Magalhães vão estar na Copa do Mundo. na Então Copa ele do trouxe Mundo. 2 pra Não, revezar, eu pra acho que testar de deva novo. estar, mas... E aí eu acho que falta aí só o Marquinhos e o Alexandre. Outra coisa, Sim, o Alexandre. Alexandre tá machucado? Alexandre Lille, né? Mas é porque já foram foi duas testado. Já tá datas, definido, já eu foi acho. testado. então. Inclusive nem jogou na última, né? Jogou só um jogo contra a Bolívia também, lá no Então no pra céu, mim, então... a zaga da Copa também pra mim tá definida. É Marquinhos, Magalhães, Militão e Alexandre. Eu também Perfeito, acho que dificilmente foge. Não foge. disso. Meio campistas, a gente tem a volta do André, Gosto muito. Acho que o único que me boa. incomoda nessa lista é o Joel. Joelton, tá. Lucas Paquetá, Joelton é Casimiro, inaceitável. João Gomes e Bruno Guimarães, meio campistas do Só Brasil. o Joelton aí Pra me mim, só o incomoda, Joelton tô com que é problema. um Assim, eu Olha, entendo. elefante na feio. sala aí Eu nesse entendo, e negócio. eu vi o VSR na TNT hoje falando que o Ancelotti quer um meio-campo mais parrudo, mais assim, de combatividade do que de técnica, até porque a configuração dos jogadores brasileiros não aponta muito para o meio-campo técnico, né? A gente tem mais jogadores técnicos no ataque. Mas mesmo nessa linha, eu acho que o Joelton é um cara muito limitado. Ele acha que é um cara que é só destrutivo. Sim, Ele não tem exatamente. capacidade com bola. E o Brasil Ele vai é ter a bola em destrutivo muitos momentos. Contra e a favor. E eu vou te Cara, falar, o exato. Brasil com esse meio campo aí, obviamente que o No- Joelton não vai estar e vai ser substituído por alguém. Gente, não bate quartas de final de Copa do Mundo, Não, cara. mas Com acho esse que meio de campo aí, só tem segundo volante eu primeiro. Eu olho essa lista de meio campo também, eu Gente, fico muito não, é triste. eu muito gosto. triste, Mas cara. eu acho que o meio campo com tenebrosa. Por mais que tenha Guimarães, jogadores Paquetá. com bons Eu jogadores, gosto. mas... Eu O acho- titular gosto desses do três aí, Acho quem E pouco, seria? outra, acho ele não pouco. chamou o Andrei Santos, ele não chamou o Ederson, que são jogadores que ele gosta e Eu não acho foram que só chamados. tirando o Joelton, botando o Cara, eu acho que o João Gomes também Pra... já não vive seu melhor momento. É, também não acho é que o uma João boa Gomes não- fase. Eu acho que devia testar. Acho que não cabe. Eu não levaria. Pra o mim, André, nem o João o Gomes André nem eu o acho que André. vale o teste. O André vale o teste, mas Porque eu não acho que foi- nenhum dos agora dois o vai estar João- na Copa também. Tá? Enfim. Eu acho que o João Gomes é um cara que acrescenta nesse estilo de meio campo de pegada que o Sim. Ancelotti gosta. Vale o teste, E é mas o assim... segundo Mas esse vai ter um E Casimiro e é um João se- Gomes não, ao mesmo É tempo? o segundo volante de Sei, pegada. cara. Essa é a coisa do João É. Gomes. Ele É, não o André é o precisa ser primeiro, né? volante de É, pegada. exato. O André seria reserva do Casemiro, o João Gomes seria complementar. Entendeu? O atacantes. Luiz Henrique, Tem que Estevão, tá. Martinelli, Tem que tá. Igor Tem que Jesus, tá. Rodrigo de volta, Tem que Matheus, estar. Cunha e Vinícius Júnior. Perfeito. Aí eu acho que foi... se ele Rafinha queria fora, testar... né? Rafinha fora. Se ele queria testar, isso aí pra mim é gabarito, cara. Eu acho que o Igor Jesus, quando jogou com a camisa da seleção brasileira... Vinícius, você cortou o jogou bem. Richarlison É, aqui, hein? Infelizmente você Você cortou e ele desconvocou. deveria Nosso estar aí. capixaba. Mas ele tá na lista. É. Já tá na lista? Tá. Tá. Ixi, Infelizmente. my bad. Eu acho que assim, Richarlison. Breno, dessa lista aí, pra mim só estariam garantidos Luiz Henrique, Mas eu acho que ainda tá em fase de teste, tá? O Ancelotti convocou ele uma vez só. mas pra mim eu acho que não vai ter teste. Pra mim o Luiz segura. Henrique tem que sei. estar na Copa do Mundo. Luiz Henrique pra mim estaria garantido, Vinícius Júnior estaria garantido, Rodrigo por tudo que já fez, não vive a melhor fase, mas por tudo que Mas já jogou fez. Que isso, o Rodrigo tá jogou jogando muita bem no bola, último cara. Ele entrou Mas bem tudo contra bem que foi o... contra O Rodrigo tá ninguém, jogando né? bem, Mas foi cara. contra Ele ninguém. Ele tá se entrou bem reencontrando. contra o time que ninguém sabe lá O qual é Rodrigo, nome. não foi por causa Mas do ele é jogo. O Rodrigo reserva tem do que Real ser um Madrid hoje. cara. Kairat, ele Até ele porque é o Rodrigo já reserva fez do- muita coisa com o Ancelotti, cara. O Rodrigo não precisa... Sim, mas é Pelo por isso que eu Deus. falei, por tudo que ele já fez, pelo Ancelotti gostar, acho que também tá garantido. Agora, Matheus o resto... Cunha... Matheus Cunha, eu O acho que nem resto, vive pra sua mim, melhor não tá fase. garantido. O Martinelli não devia ser a unanimidade que é, pra mim. Não, Pra tô mim falando- tem que estar. Eu Pra acho mim, que não tem. acho Eu que acho Que que tem isso, que mano? tá Começa a também. temporada voando, cara. Gente, ele é o terceiro ponto esquerda do Brasil. O Vinícius Hugo e o Rodrigo estão na frente dele, pô. Mas o Martinelli... Mas Quando aí tem na... 3 pontos Então o Luiz de Henrique também não tem que ir, quando pô. jogou no Pra mim, o meio, Luiz foi Henrique é o bem. ponta direita titular do E Brasil. o Rafinha, morreu? O Rafinha joga no meio, cara. E o Estevam não vai? O Martinelli, Mas aí- quando jogou no meio, foi bem. Não foi, mano. Não foi bem. Que A partida isso, dele cara? contra o Chile foi horrorosa. Enfim, foi um dos adversários mais fáceis que o Brasil teve até agora. Eu acho que o Martinelli deveria estar e acho que ele vai pra Copa. Enfim. Eu acho que Eu acho que o Martinelli Se vai pra for, Copa. pra mim não é pra ser usado, mas Ele ok. vai pra Copa. O Rafinha... Eu não entendo esse Eu hate todo do confesso que o Martinelli, Matheus cara. Cunha me incomoda um pouco. Eu acho que tem grande chance de sair. Eu acho que o Matheus de Cunha não ir vai pra pra Copa. ser pra jogar de meia, tá? É, Nem pra também jogar Também de acho muito de nove. provável, muito Isso provável. aí. Também acho. Mas acho que sim, tem dificuldade de ir pra Copa do Mundo. Eu acho que ele tá? não vai também, porque Não eu acho sei que se o Ancelotti deve revezar no meio ali, Rafinha e Paquetá. Igor Jesus é um teste importante, tá? Importante. Muito Acho importante. muito O importante. Ancelotti não tem seus nomes definidos, tem o João Pedro e o Richarlison largando na frente. O João Pedro não tá nessa convocação, o Richarlison tá. Mas o Igor Jesus é um cara de uma característica muito diferente dos outros camisas 9, muita movimentação, também é definidor, vem de 4 gols em 7 jogos. Eu acho que é um Sim. teste importantíssimo e ele vai entrar brigando pela Igor Jesus, pra mim, inclusive, se mantiver a pegada do Nottingham, que ele fez 2 gols no último jogo,
continuar bem, assumir a titularidade e for bem nesses jogos da seleção, pra mim ele toma o lugar do Richarlison. E do João Pedro. Sim, Do João Pedro, pra mim, pra mim tem que ser chamado de novo. Mas, beleza, o Igor Jesus começando a jogar bem e fazendo uma boa data FIFA, por exemplo, com a seleção brasileira. Reserva do João Pedro. Mas o João Pedro não jogou bem com a seleção brasileira, e aí? Eu discordo disso. Eu acho que o jogo dele contra o Chile foi bom. Chega o Igor Jesus faz 3 na Coreia do Sul. Gente, pelo amor de Deus. Até a Copa tem chão. Eu tô falando assim, no retrato de hoje, se o Igor Jesus for bem... Mas eu tô contigo também. Ele substitui o Richarlison, que pra mim tá sendo convocado na cota Ancelotti gosta. Exatamente. Isso não vem bem no Tottenham, não foi bem na seleção. Se fizer isso aqui, ele rouba a vaga do Richarlison. Isso. E o Estevão caminha pra Copa Passos Largos. Né? Caminha, ele tem evoluído. Eu tô gostando mais do Estevão, Sim. Pra mim, reserva do Richarlison. É a mesma posição do Luiz Henrique também, na né? verdade. Pra mim, é reserva do Luiz Henrique. Rafinha, teoricamente. Isso, o Rafinha é o titular da ponta esquerda. Da ponta direita. Na verdade, acho que ele é titular do meio, mas enfim. Então é isso. Então fechamos, né? Fechamos. 3h25, Fala e a Sara vão bater na gente. Bom. Mas é isso, Danilo muito obrigado a você que a Sara acompanhou. Muito obrigado a você que acompanhou o Zona Mista. Na próxima segunda-feira a gente tá de volta. Valeu! Valeu!